Capítulo 598.1 O que você quer fazer? 1. Conteúdo patrocinado. As guerras foram pontos decisivos da civilização humana. Ruínas deixadas após guerras devastadoras se tornaram a base para a próxima fase da civilização. O ciclo contínuo de destruição e criação tem sido a trajetória do desenvolvimento da humanidade por milênios. Mesmo assim, a humanidade nunca teve que lutar tão desesperadamente por sua sobrevivência antes da Terceira Época. Ao contrário das guerras entre países, a guerra contra os desviantes era uma luta entre raças sem espaço para cessar-fogo ou negociação. Essa batalha só terminaria com a extinção de um lado. A humanidade teve que fazer tudo o que pôde para destruir os desviantes se quisessem sobreviver. Todos os humanos, independentemente de nacionalidades ou religiões, tinham que ficar na mesma frente. Esse foi o caso da Batalha da Terra Queimada também. À meia-noite, ao longo da fronteira do deserto de Ave, um enorme exército de soldados blindados que se estendia por muitos quilômetros ficou em posição de sentido enquanto aguardavam silenciosamente novas instruções. Tudo que se ouvia era o som da respiração e o tremular das bandeiras na ventania da noite. Nora e Charlotte, totalmente blindadas, ficaram lado a lado em meio a um grande grupo de clérigos, enquanto olhavam para o horizonte leste como se esperassem por algo. Até agora, a força central desta operação militar contava com 250.000 soldados. O exército herege de Roel e o exército pessoal dos Ascartes, que estavam no meio da escolta de Carter para casa, rapidamente voltaram para a linha de frente ao receber notícias sobre a situação de Roel, adicionando assim mais 3 especialistas Origin Level 2, Cynthia, Rodney e Vood para o time. Esta foi uma grande adição à equipe, mas estava longe de ser suficiente para virar a maré da batalha. Mesmo assim, a participação das 50.000 elites ainda levantou muito o moral de Nora e dos outros. Para que esta operação de resgate fosse bem-sucedida, os exércitos de vanguarda tiveram que criar um tremendo ímpeto para perfurar o cerco dos desviantes. Então havia um alto requisito para as proezas de combate e moral dos soldados. O exército herético de Roel e o exército pessoal dos Ascartes atendiam perfeitamente aos critérios, então eles estavam estacionados no centro da formação militar. Infelizmente não havia mais reforços além deles. Em frente a Nora e os outros, um enorme exército de desviantes com uma força de pelo menos 200.000 estava em uma formação organizada no deserto de Ave. As tochas que seguravam formavam um imponente mar de luz. Trompas de guerra profundas podiam ser ouvidas ecoando incessantemente à distância. Incontáveis bestas demoníacas aéreas circulavam o céu enquanto gritavam furiosamente para os exércitos humanos, intimidando os inimigos em nome de seus mestres. No chão, desviantes ferozes mostraram suas presas, aguardando o início da guerra. Com o soberano deviante ao seu lado, todos os desviantes estavam no auge de sua moral. O medo da morte havia se tornado uma coisa do passado para eles. A única coisa que desejavam fazer era provar sua valentia ao seu soberano massacrando os inimigos. Eles fugiram com intenção assassina, suas armas brandidas brilhando ameaçadoramente. No entanto, os exércitos da humanidade não ficaram nem um pouco perturbados. Seja o gigante imponente na frente ou os estrategistas militares na retaguarda, não havia uma única pessoa que se sentisse intimidada pelos desviantes. Os soldados reunidos aqui eram em sua maioria veteranos que haviam sobrevivido às piores batalhas do ano passado. Eles sabiam que os gritos dos inimigos não passavam de rugidos vazios. O moral deles não seria abalado por algo assim. Conteúdo patrocinado. Além disso, a humanidade já estava à beira da destruição devido à ameaça do Deviant Sovereign. Se eles não pudessem resgatar Roel, o único humano que carregava o maior potencial para derrotá-lo, não haveria futuro para sua raça. Pelo futuro de sua raça, bem como de seus pais idosos e filhos pequenos atrás deles, eles tiveram que lutar e vencer esta batalha. Por razões desconhecidas, Lilian e seus exércitos não chegaram no final. Para piorar as coisas, os desviantes bloquearam suas ferramentas mágicas de comunicação, tornando impossível entrar em contato com elas sobre isso. Mesmo as ordens militares tiveram que ser emitidas por meios físicos. Mesmo assim, a operação militar teve que continuar. Já era hora, Charlotte lembrou. Nora sentiu. Sua expressão parecia tensa enquanto ela caminhava em direção a uma praça de pedra vazia. Este quadrado de pedra era pequeno em tamanho. Estava inscrito com um padrão lindamente intrincado.
e uma espada de pedra estava alojada no centro da praça. Havia 4 esculturas de anjos blindados estacionados em seus cantos, cada um empunhando uma arma diferente. Os materiais do quadrado de pedra sugeriam sua velhice e, na verdade, era uma relíquia antiga transmitida desde a Segunda Época. Esta Praça dos Anjos da Guerra era um dos maiores tesouros da Igreja da deusa Gênesis. Foi transmitido pelos anjos da Era Antiga, tornando-se um artefato de grande significado histórico. Já foi uma arma de classe estratégica do antigo Império Austini na Segunda Época, mas agora era uma das ferramentas potentes que protegem a humanidade na guerra contra os desviantes. Assim que Nora entrou na praça, as 4 esculturas de anjos lançaram brilhos brilhantes e uma aura sagrada inundou os arredores. Ao longo do perímetro da praça, inúmeros clérigos levantaram seus cajados e canalizaram sua mana para as 4 esculturas. Sob sua infusão de mana, o quadrado logo foi coberto por uma fina camada de luz. Ao mesmo tempo, a aura sagrada cresceu correspondentemente mais densa. Nora envolveu a espada de pedra com a mão enquanto olhava para o céu acima. Partículas de luz começaram a pontilhar o céu opaco coberto por nuvens escuras, como se vagalumes emergissem do nada. Essas manchas de luz não emanavam nenhuma pulsação de mana e dificilmente eram visíveis devido às inúmeras bestas demoníacas aéreas que também ocupavam o céu. No entanto, os olhos de Nora brilharam ao ver aquelas manchas de luz. Sua linhagem angelical soberana estava ressoando com a espada de pedra, induzindo os olhos das 4 esculturas de anjos a se iluminarem também. Momentos depois, 4 pilares de luz dourada dispararam para o céu. Estrondo. Uma pulsação de mana de tremer a terra de repente sacudiu a noite silenciosa junto com uma explosão ensurdecedora. A luz dourada irradiou rapidamente o céu escuro, mudando a paisagem do campo de batalha. O avatar do anjo soberano se manifestou atrás de Nora, enquanto ela puxava a espada de pedra e a usava para cortar suavemente seu pulso. Conteúdo patrocinado. Sangue fresco escorria de seu pulso pela espada de pedra e pingava no quadrado de pedra. Ao entrar em contato com o sangue dela, os padrões intrincados no chão brilharam e todo o quadrado de pedra começou a zumbir. Fazia milhares de anos desde que a linhagem soberana do anjo foi despertada pela última vez, mas agora, Nora estava extraindo a verdadeira proeza que ela aproveitou por meio dessa formação antiga. Em meio aos intensos tremores, as almas dos 4 anjos da guerra emergiram de suas respectivas esculturas e se curvaram a ela. Ao mesmo tempo, os 4 pilares de luz convergiram juntos como um. Nora levantou sua espada de pedra bem alto, fazendo com que seu sangue pingasse em seu próprio rosto. Ao mesmo tempo, as manchas discretas de luz que pontilhavam o céu se transformavam em um mar brilhante de estrelas. Cada uma dessas estrelas era uma espada sagrada brilhando com chamas douradas. Eles flutuaram nos céus como uma guilhotina pairando sobre os desviantes. Mesmo o mais corajoso dos desviantes instintivamente sentia medo. Milhares de sacerdotes desviantes levantaram seus cajados para canalizar feitiços do exército, na esperança de dissipar a ameaça ameaçadora que pairava sobre suas cabeças. Mas os feitiços que lançaram foram rapidamente assimilados pela luz dourada no céu e se desintegraram. Depois de muitas tentativas inúteis, os desviantes não tiveram escolha a não ser lançar seu ataque prematuramente. Trombetas de guerra ecoaram, enquanto dezenas de milhares de desviantes se afastavam de seu território para atacar os exércitos humanos. Foi também então que Nora abriu os olhos e murmurou solenemente o nome de seu feitiço. Julgamento. As espadas douradas choveram sobre os desviantes, empalando seus corpos enquanto espalhavam chamas sagradas que rapidamente os queimavam em cinzas. Sua formação militar rapidamente desmoronou em um pandemônio. Os soldados humanos aplaudiram de alegria. Foi também então que as ordens militares foram rapidamente passadas pela cadeia de comando. Independentemente de sua nacionalidade ou posição, todos os comandantes militares finalmente receberam uma ordem após uma espera longa e tensa. Ataque! Roel Ascart foi recebido com um rosto bonito assim que acordou de seu sono. Era um rosto claro com um nariz delicado, lábios cor de cereja, olhos vermelhos e sobrancelhas compridas. Ela exalava uma disposição travessa, mas enigmática que tornava difícil entender seus pensamentos. Roel ficou encantado por um breve momento, mas rapidamente saiu dele. Você me deu um susto, Artasia. Conteúdo patrocinado.
Roel acordou tão abruptamente que Artasia só saiu de seu torpor quando ele começou a falar. Ela piscou os olhos sem expressão antes de sentar-se desajeitadamente. Você voltou? Artasia perguntou com o rosto vermelho. Achei que você demoraria mais. Grandar costuma ir direto ao ponto, respondeu Roel com um aceno de cabeça. Ele não ficou surpreso por Artasia saber que ele havia feito uma visita a Grandar, afinal, a rainha das bruxas era sua visitante mais frequente em seus sonhos. Além disso, ela sabia muito sobre sua linhagem como executor de Cia, então não era muito surpreendente para ela saber seu paradeiro. Porém, um detalhe chamou sua atenção. Artasia, o que você estava tentando fazer? A que você pode estar se referindo? Você estava se inclinando perto de mim mais cedo. O sorriso da rainha das bruxas congelou instantaneamente, e suas bochechas pareceram se contrair um pouco também. No entanto, ela rapidamente deu uma resposta. Batimentos cardíacos. Perdoe-me, eu não esperava que você tivesse apenas um quarto do seu coração sobrando, então eu tive que fazer um exame mais detalhado. Eu tinha ficado imprudente desta vez. Graças a Cia você está aqui para me tratar, Roel respondeu com um aceno de cabeça enquanto verificava seu coração recém-recuperado. Artasia soltou um suspiro aliviado em seu coração quando seu sorriso voltou. Não se preocupe. Só estou fazendo meu trabalho. Mesmo assim, estou em dívida com você. Falando nisso, Artasia, como está indo a libertação do pessoal preso na Fortaleza Tark? Roel perguntou enquanto examinava curiosamente os arredores. Eu os enviei de volta, Artasia respondeu com um sorriso alegre. É rápido. Há quanto tempo estou dormindo? Conteúdo patrocinado. Já se passou cerca de 1 hora, mas o fluxo do tempo é incomum aqui. Provavelmente se traduziria em cerca de 1 dia fora. 1 dia? A expressão de Roel se contraiu. 1 dia não era um longo período de tempo, mas muitas coisas poderiam mudar em um único dia. Ele deveria ter se reagrupado com Nora e os outros hoje se tudo tivesse corrido conforme o planejado. Mas o plano inicial foi por água abaixo quando Devian Sovereign o encontrou. Havia tantos desviantes se movendo para o deserto de Ave para cercá-lo que não havia como o exército unido ter ignorado isso. Supondo que a humanidade não tivesse desistido dele, eles já teriam iniciado uma batalha contra os desviantes no deserto de Ave. Esta era sua melhor chance de escapar. Preciso agir logo, pensou Roel enquanto seus olhos se firmavam. Ele perguntou a Artasia sobre a condição do pessoal de Tark Stronghold. A rainha das bruxas passou um momento pensando antes de responder. O apagamento temporário de suas existências deve tê-los afetado, mas eles devem ser capazes de recuperar rapidamente suas proezas de luta com a ajuda de feitiços de recuperação. Feitiços de recuperação? Roel soltou um enorme suspiro de alívio, sabendo que pelo menos metade do pessoal da Fortaleza Tark era adepto de feitiços de recuperação. Embora os feitiços ofensivos possam ajudá-los a acumular méritos, os feitiços de recuperação aumentam as chances de sobrevivência deles e de seus companheiros no traiçoeiro campo de batalha. De qualquer forma, deve estar tudo bem, mesmo que esses humanos não consigam recuperar suas proezas de luta. Eu descobri outra coisa. Pense nisso como um presente meu. Artasia? Vou sair primeiro. A rainha das bruxas desapareceu com um sorriso antes que Roel pudesse investigar mais a fundo. Ele ficou momentaneamente atordoado antes de balançar a cabeça e suspirar com a excentricidade da rainha das bruxas. É hora de deixar este espaço, Roel murmurou baixinho enquanto deixava o jardim do céu. Ele se dirigiu para a sala do trono mais alta, onde observou o ambiente familiar e relembrou os tempos que passou com ela aqui. Muito tempo depois, ele soltou um suspiro. Ele levantou a palma da mão e se concentrou em sua conexão com Wilhelmina enquanto murmurava o nome de seu feitiço, Silver Devourer. Uma névoa branca surgiu das palmas das mãos de Roel e rapidamente obscureceu sua figura. No momento em que a névoa branca se espalhou, ele não estava em lugar nenhum. Pouco depois da partida de Roel, a névoa branca que persistia no palácio Monsou de repente se agitou, formando uma vaga silhueta humanoide. Ele olhou para o local onde Roel estava antes de se espalhar silenciosamente com o vento. Conteúdo patrocinado. Capítulo 598.2 O que você quer fazer? 2. Conteúdo patrocinado. A viagem de volta de Roel foi tranquila. Quando ele voltou para Tark Stronghold em meio a uma névoa,
Wilhelmina estava na sala de comunicação de emergência, verificando a condição dos dois indivíduos caídos no chão. Houve uma breve pausa quando ela notou Roel antes de correr para abraçá-lo. Mina? Roel ficou surpreso com o raro ataque de assertividade de Wilhelmina. Ele não pôde deixar de notar que o corpo dela tremia um pouco. Você finalmente voltou. Roel acariciou delicadamente o cabelo de Wilhelmina para confortá-la. Não importa o quão poderosos fossem seus poderes transcendentes, ela ainda era uma jovem. Ter que esperar sozinha nesta enorme mas vazia fortaleza, sem saber se a pessoa que ela esperava voltaria, era uma provação mental para ela. Mina, por quanto tempo estive fora? Eu não tenho certeza. Todos os relógios aqui pararam. Acho que 1 ou 2 dias, respondeu Wilhelmina. Roel assentiu. Por meio dessa informação, ele pôde deduzir que o fluxo do tempo na Fortaleza Tark era aproximadamente equivalente ao do mundo real, contanto que os soldados caídos se recuperassem rapidamente. Havia uma chance de que ele ainda pudesse chegar a tempo. Aqueles 2 soldados são. Eles apareceram de repente. Eu não descobri o que está acontecendo ainda, Wilhelmina disse enquanto olhava para os soldados caídos com olhos preocupados. Roel verificou rapidamente as condições dos soldados. Para seu alívio, eles pareciam ter desmaiado devido a uma superexposição de mana, o que significava que eles deveriam se recuperar em breve. Ele percebeu que esse era o efeito colateral que Artasia havia mencionado anteriormente. Conteúdo patrocinado. Depois disso, Roel e Wilhelmina saíram. Ao contrário dos corredores anteriormente vazios, Tark Stronghold estava atualmente cheio de pessoal inconsciente deitado por todo lugar, sejam eles clérigos, oficiais de logística ou soldados da linha de frente. Roel e Wilhelmina trocaram olhares antes de passar rapidamente pelo corredor e seguir em direção ao andar mais alto, onde ficava o centro de comando da fortaleza. Agora que o pessoal da fortaleza havia retornado, a primeira coisa a fazer era entrar em contato com seus comandantes e explicar a situação externa para que eles pudessem se preparar para a batalha. Quanto mais cedo eles se juntassem à batalha, menos baixas haveria para a humanidade. A pessoa que Roel esperava encontrar era uma das principais razões pelas quais ele estava determinado a salvar o pessoal da Fortaleza Tark desaparecida. Essa pessoa era um velho amigo de seu pai, bem como um ancião a quem ele sempre respeitou. Depois de atravessar um longo lance de escadas repleto de pessoal inconsciente, Roel finalmente chegou à entrada do centro de comando. Ele tentou bater na porta, mas sem sucesso, então ele empurrou a porta e entrou. Era um escritório simples, mas elegante. Havia várias figuras inconscientes no chão, mas o olhar de Roel imediatamente disparou para o lado oposto da sala, onde um homem de cabelos dourados estava deitado ao lado de uma mesa de madeira. Este homem era Kani Sheklid, ex-príncipe da teocracia de Saint-Mesit, pai biológico de Nora Sheklid e amigo íntimo de Carter Ascart. Nos 2 anos desde que ele foi devorado por Shodin Fog, ele se tornou um símbolo para representar os soldados que valentemente morreram na guerra. Depois de tantas reviravoltas, descobriu-se que ele ainda estava vivo. Roel correu para o lado de Kani para verificar sua condição, ao que ele deu um suspiro de alívio. Ele então carregou Kani para a cadeira mais próxima antes de lançar um feitiço de recuperação. Pode ser que Roel tenha feito avanços em seus feitiços de recuperação ou que Kani tenha uma boa base, mas o último finalmente acordou após 2 minutos. Ao abrir os olhos, Kani olhou para Roel em confusão por um longo tempo antes de perguntar com incerteza: "Vê você é Roel?" Ele estava perplexo com o motivo de Roel estar ali, bem como porque este último parecia muito mais velho do que antes. Roel assentiu afirmativamente antes de responder: "Sim, Sua Alteza Kani. Eu sou Roel Ascart. Você está se sentindo bem?" "Milímetro, eu me sinto bem." "Espere. Eu me lembro agora. Essa névoa branca." "Sim, Sua Alteza Kani. Tark Stronghold, incluindo você, os comandantes e os soldados, foi devorado por Shodin Fog, uma das 6 calamidades. Já se passaram 2 anos desde então." "2 anos?" Kani exclamou em espanto. Conteúdo patrocinado. De fato, Vossa Alteza Kani. Muitas coisas aconteceram durante o seu desaparecimento, então permita-me informá-lo sobre os detalhes. Roel assentiu antes de atualizar Kani sobre assuntos recentes com uma voz tão composta quanto possível. "Na guerra você ganha alguns, você perde alguns." Este era um ditado militar famoso no mundo anterior de Roel. Havia muito mais fatores influenciando o curso de uma guerra do que se poderia imaginar,
desde o equipamento, a intensidade do treinamento, o tipo de soldados e o terreno geográfico, até as constantes mudanças no campo de batalha a cada segundo que passava. Tudo isso poderia traçar a linha entre a vitória e a derrota. Desses fatores, aquele com potencial para causar a maior mudança era a estratégia militar. Ao contrário dos desviantes bárbaros, os humanos tinham a capacidade de planejar e também possuíam os meios necessários para executar seus planos. Isso permitiu que eles efetivamente capitalizassem seus pontos fortes, o que desempenhou um papel importante em sua capacidade de afastar os desviantes, apesar de estarem no lado mais fraco. Tal foi o caso na Batalha de Skor-Shedarf também. Planos elaborados foram feitos de antemão para extrair o verdadeiro potencial da humanidade para lidar com os desviantes. Desde o momento em que a batalha começou, os 3 milhões de soldados humanos estacionados na fronteira oriental lançaram simultaneamente ataques furiosos contra os desviantes ao receberem ordens do exército, unido através de uma estreita rede de ferramentas mágicas de comunicação. A cavalaria blindada avançava ensurdecedoramente pelas planícies para atacar os acampamentos inimigos, enquanto os esquadrões de guerrilha percorriam traiçoeiramente as florestas montanhosas e silenciosamente ceifavam vidas. Tal escala de coordenação nunca foi vista antes no Exército Unido. O objetivo era fazer todo o possível para atrasar as forças inimigas pelos próximos 2 dias, a fim de evitar que mais reforços chegassem ao Deviant Sovereign. Sua estratégia foi eficaz, já que quase todas as tribos desviantes espalhadas ao longo da fronteira leste se viram amarradas. No campo de batalha principal, a balança estava começando a pender a favor dos humanos também. Esta não foi a primeira vez que o artefato sagrado da Igreja da Deusa de Gênesis, o Quadrado dos Anjos da Guerra, foi invocado. A última vez que foi invocado, Santa Eminência John o ativou com sua linhagem dos 7 arcanjos e desferiu com sucesso um golpe pesado nos desviantes, alcançando assim a vitória para a humanidade. Desta vez, quem o ativou foi Nora, que possuía a mais forte linhagem angelical soberana. O único destino que aguardava aqueles que haviam cruzado o anjo soberano era a morte, que foi realizada através das espadas sagradas pairando sobre os desviantes. Essas espadas sagradas não podiam ser esquivadas e eram imbuídas de chamas sagradas que queimavam os pecadores. Conteúdo patrocinado. Desviantes que tentaram escapar foram decapitados, seu sangue respingado tingindo a areia branca de carmesim. Aqueles que tentaram bloquear as espadas com seus escudos encontraram seus corpos incendiados pelas chamas sagradas. Mesmo a armadura mais grossa era inútil diante das espadas sagradas. Quanto àqueles que tentaram retaliar com feitiços, sua mana foi rapidamente quebrada pelo céu dourado, que foi impregnado com o poder de assimilação do anjo soberano. Sob este poderoso feitiço de área de efeito, a formação dos desviantes foi rapidamente levada à beira do colapso. A chuva de espadas sagradas continuou por alguns minutos. Quando a luz da Praça dos Anjos da Guerra se apagou, o cenário havia mudado completamente. Incontáveis espadas douradas podiam ser vistas perfurando montanhas de cadáveres em chamas e rios de sangue. O exército desviante se espalhou em todas as direções, e os sacerdotes que tentaram lançar feitiços do exército foram destruídos. E este foi apenas o começo. Depois que Nora terminou, Charlotte deu um passo à frente e acenou impassivelmente com a mão, sinalizando a segunda onda de ataque. Os soldados rosaianos trouxeram milhares de armas brilhantes de longo alcance e as ativaram. Pedras preciosas de todas as cores brilhavam intensamente enquanto as armas gigantescas desencadeavam um bombardeio devastador que podia ser ouvido mesmo a muitos quilômetros de distância. Sem se importar com o custo, as Sorofias realizaram o bombardeio de longo alcance mais extravagante e intenso que a humanidade já viu. Dezenas de milhares de moedas de ouro eram gastas a cada segundo. Era como se o mundo tivesse se tornado o brinquedo das Sorofias. Projéteis cobriram o horizonte, inundando o deserto de Ave como se um tsunami se chocasse contra a costa. Estrondo. Milhares de projéteis explodiram ao mesmo tempo, e eles se sobrepuseram uns aos outros para dar origem a uma explosão de abalar a terra. Uma luz ofuscante obliterou incontáveis desviantes em apenas um segundo. Ondas de choque ondularam pelo chão, fazendo com que os arredores tremessem. Foi então que Charlotte acenou com a mão, e as profundas trompas de guerra ecoaram. Desta vez vinha dos humanos. Um gigante apareceu de repente do nada e liderou o ataque com os punhos cerrados.
Voando logo atrás do gigantesco Kurt estava a blindada Valkyria Brittany. Os dois comandantes dos batalhões de vanguarda soltaram rugidos ensurdecedores, enquanto os exércitos humanos iniciavam seu ataque. Enquanto isso, os soldados rosaianos continuaram seu bombardeio para cobrir os soldados humanos. Conteúdo patrocinado. Uma onda tão avassaladora de ataques deixou os desviantes sem espaço para respirar. Menos de 1/10 dos desviantes permaneceu após a chuva de espadas sagradas e o bombardeio em massa, e os sobreviventes praticamente perderam suas forças para contra-atacar também. Em vez de massacrar os desviantes, a parte mais difícil para os exércitos humanos era atravessar as carcaças de seus inimigos e o terreno complicado. Ao todo, o Exército Unido estabeleceu 2 objetivos estratégicos para alcançar a vitória nesta batalha. Um deles era o ataque coordenado de todos os exércitos humanos estacionados na fronteira oriental para prender os desviantes. E o outro era romper o cerco dos desviantes ao redor do deserto de Ave. Sabendo que os exércitos humanos perderam em termos de proeza militar, Nora usou sua linhagem angelical soberana para ativar o quadrado dos anjos de guerra para primeiro destruir os sacerdotes inimigos, antes que as Sorofias seguissem com uma série de bombardeios de tapete. Isso criou um impulso para os exércitos humanos, permitindo-lhes romper rapidamente a primeira linha de defesa dos desviantes. Infelizmente, a vantagem deles não durou muito. De fato, os exércitos dos desviantes não eram tão bem estruturados quanto os exércitos humanos. E suas mentes estavam muito corrompidas pela insanidade para um planejamento lógico, mas isso não significava que eles não tivessem sua própria vantagem. Esta foi a primeira vez que a humanidade enfrentou o Deviant Sovereign, apesar de ter travado muitas guerras contra os desviantes nos últimos 1000 anos. Mesmo assim, a humanidade sabia que o Deviant Sovereign era um monstro que transcendia o senso comum, exercendo o poder de levar a humanidade à beira da extinção. O Deviant Sovereign acolheu o ataque feroz dos exércitos humanos e retaliou à sua maneira. Assim que o bombardeio das Sorofias terminou, uma intensa pulsação de mana pôde ser sentida repentinamente no coração do deserto. Uma luz cinza zuniu no céu antes de explodir abruptamente em fragmentos de mana que lembravam cinzas. Esses fragmentos de mana se fundiram silenciosamente nos corpos dos desviantes abaixo. Sob os efeitos dos fragmentos de mana semelhantes a cinzas, os desviantes soltam rugidos ferozes. Seus corpos incharam com uma força tremenda enquanto a mana surgia através deles, concedendo-lhes um vigor muito maior do que antes. A maré do campo de batalha começou a mudar. Impossível! Um feitiço de buff do exército lançado em mais de 100.000 soldados? Aquele maldito monstro! Os soldados humanos exclamaram incrédulos com o milagre que se desenrolava diante de seus olhos, e seu ímpeto vacilou um pouco. Em particular, os olhos dourados de Nora se estreitaram. Conteúdo patrocinado. Capítulo 599.1 Você está flertando com outra rainha. Conteúdo patrocinado. O tempo passou num piscar de olhos. Essas frases geralmente eram dramatizações, mas hoje, o ex-príncipe da teocracia de Saint-Mesite, Kani Sheklid, teve a chance de experimentar pessoalmente como era para si mesmo. Dentro do centro de comando de Tark Stronghold, Kani olhou fixamente para Roel enquanto tentava combiná-lo com o menino em suas memórias. Ele teve que admitir que muito tempo havia se passado, embora também estivesse chocado com o quanto Roel havia crescido. Roel Ascart, por várias razões, tinha sido uma das pessoas que Kani vigiava especialmente desde tenra idade, e ele tinha que admitir que o menino havia superado suas expectativas. Apenas 2 anos atrás, Roel ainda era um transcendente de nível 4 da origem, ainda não tendo superado o obstáculo da alta transcendência. No entanto, o homem que estava diante dele era um transcendente de nível 2 de origem, uma existência equivalente a ele. Tal taxa de crescimento foi surpreendente e embora, reconhecidamente, a força de Roel tenha acrescentado credibilidade à sua história inconcebível. O que mais chamou a atenção de Kani, no entanto, foi a mulher com cabelos grisalhos ao lado dele. Ele não reconheceu Wilhelmina Cambontite, embora tivesse recebido um relatório de que o príncipe do Reino Night era uma princesa disfarçada antes do ataque de Shodin Fog. Ele imaginou que a mulher com Roel era o velho William, mas tanto a força quanto a atitude dela eram inconcebíveis para ele. Ele estava absolutamente certo de que Wilhelmina era de fato uma transcendente de nível 1 da origem,
e essa percepção abalou o que ele considerava ser o senso comum neste mundo. No entanto, o que mais o deixou perplexo foi a atitude de Guilhermina em relação a Roel. Os soberanos raciais, como o termo indicava, eram seres que transcendiam nacionalidade e organização. Eles eram indivíduos cuja autoridade e posição se elevavam acima do resto da humanidade. No entanto, para surpresa de Kanye, ele não pôde deixar de notar como Wilhelmina acatou as instruções de Roel. A maneira como ela se posicionou parecia quase como se ela fosse uma guarda encarregada de garantir a segurança dele. Isso era totalmente inacreditável para Kanye. Kanye só conseguia pensar em um motivo possível para Wilhelmina se comportar dessa maneira, e isso o fez olhar para Roel com os olhos semicerrados. Você mexeu com mais mulheres? E um Ori de nível um transcendente nisso? Kanye ficou tão pasmo que realmente duvidou que Roel fosse o filho biológico de Carter, embora fizesse sentido quando ele considerou a preferência dos Ascards por rainhas. Esses pensamentos diversos permaneceram em sua mente por um breve momento antes de dar lugar à história de Roel, especialmente quando ele soube que Nora poderia ter coordenado uma operação militar e estar lutando contra os desviantes do lado de fora agora. Você está dizendo que Nora pode estar lá fora? Sim, acredito que o Exército Unido pode fazer um movimento para nos salvar. De acordo com nosso plano anterior, nossas forças devem estar marchando para o deserto de Ave agora mesmo. Eu vejo. De fato, cada soberano de raça é importante para determinar a sobrevivência da humanidade, especialmente neste período crucial. Conteúdo patrocinado. Você está enganado. Esta operação é, na verdade, para salvar COF. Wilhelmina rapidamente balançou a cabeça e tentou esclarecer o mal-entendido de Kanye, mas Roel a interrompeu com uma tosse. Ela olhou para Roel com olhos confusos, e este fez sinal para que ela parasse com um aceno de cabeça. Tantas coisas aconteceram nos últimos 2 anos que levaria muito tempo para explicar tudo. Ele queria passar por cima dos detalhes menos importantes agora que eles tinham pouco tempo. Além disso, ele tinha a sensação de que Kanye olharia para ele de forma estranha novamente se soubesse que um transcendente de nível 1 da origem havia colocado sua vida em risco para salvá-lo. Roel tinha seus motivos para parar Wilhelmina, mas para sua surpresa, esta última bufou e fez beicinho de insatisfação. Ela não gostou de como Kanye o estava minando. Ela não se importava como os outros haviam, mas a incomodava ver a pessoa que ela desejava receber tal tratamento. No final, Roel soltou um suspiro suave e decidiu confessar a Kanye, dizendo: Tio Kanye, a pessoa que eles estão tentando resgatar sou eu. Você? Então Sua Alteza Wilhelmina. Ela se machucou enquanto tentava me salvar. Kanye olhou para Wilhelmina em estado de choque. Ele ainda estava lutando para entender a situação. Existem várias razões por trás disso, mas deixando de lado os sentimentos pessoais, a maior razão é o despertar do Deviant Sovereign, explicou Roel. O despertar do Deviant Sovereign? Isso é impossível. Kanye exclamou. Roel está certo. Já cruzamos golpes com o Deviant Sovereign. A principal razão por trás da determinação do Exército Unido para resgatar Roel é sua crença de que apenas o despertador da linhagem Kingmaker possui o potencial para derrotar o Deviant Sovereign, disse Wilhelmina. Kanye lentamente se recuperou de seu espanto. Seu rosto lentamente se tornou sombrio e a atmosfera ao seu redor ficou pesada. Como um dos comandantes da linha de frente, Kanye sabia que o despertar do Deviant Sovereign significava que a humanidade estava em perigo como nunca antes. Respirando fundo, ele se virou para Roel e perguntou: Eu entendo a situação difícil agora. O que você precisa que eu faça? Todo o pessoal de Tark Stronghold recuperará a consciência muito em breve. Príncipe Kanye, espero que você possa organizar suas forças em um dia e deixar este lugar comigo. Vamos lutar para sair do cerco dos desviantes e nos reagrupar com Nora e os outros. Tudo bem, eu entendo. Kanye aceitou o pedido de Roel com um aceno de cabeça. Conteúdo patrocinado. Os 3 começaram a discutir os detalhes de sua estratégia para a próxima batalha. Enquanto isso, a fortaleza silenciosa lentamente se tornou turbulenta. 1 hora se passou desde o retorno de Roel. Quando os elevados transcendentes começaram a recuperar sua consciência, a primeira coisa que fizeram foi se reunir no centro de comando. Kanye emitiu rapidamente uma série de ordens decisivas ao obter uma compreensão mais profunda da situação externa. Assim, a enorme besta conhecida como Tark Stronghold começou a acordar de seu sono.
Todos os tipos de mensagens foram transmitidos dentro da fortaleza, e mais pessoas foram despertadas de seu sono. Graças à liderança decisiva de Kane e à disciplina estrita entre os soldados, não houve pânico, embora os soldados acordados estivessem inevitavelmente confusos. O centro de comando rapidamente ficou ocupado. Havia um fluxo interminável de pessoas entrando e saindo do centro de comando para relatar o progresso, bem como para receber e retransmitir ordens. Roel e Wilhelmina assumiram o papel de conselheiros militares, fornecendo as informações mais atualizadas aos comandantes de Tark Stronghold para facilitar sua discussão. A participação abrupta de dois jovens na reunião de emergência confundiu os comandantes da Fortaleza Tark, mas ninguém duvidou de suas credenciais, já que um deles era o descendente da casa Ascart, enquanto o outro era um soberano da raça. Os comandantes finalmente chegaram a um acordo unânime de que deveriam lançar um ataque preventivo contra os desviantes, e os clérigos da Igreja da Deusa Gênesis expressaram que ouviriam as diretrizes de seus superiores. Roel deu um suspiro de alívio. Com isso, ele e Wilhelmina finalmente tiveram tempo para tratar de outros assuntos. A primeira coisa que ele fez foi pedir aos clérigos que lançassem feitiços de recuperação em Wilhelmina para tratar completamente seus ferimentos. Por insistência de Wilhelmina e Kane, ele recebeu o mesmo tratamento. Se alguém realmente tivesse que apontar uma falha no passado Tark Stronghold, seria a falta de poder de luta de primeira linha. No entanto, essa fraqueza foi superada agora que Roel e Wilhelmina estavam totalmente curados de seus ferimentos. A atual fortaleza Tark estava mais forte do que nunca. Isso injetou grande confiança em Kane e nos outros comandantes, que estavam preocupados com as mudanças externas desde que estavam isolados do mundo há 2 anos. Roel, devemos conseguir terminar de organizar nossas forças em um dia. Se incluirmos a equipe de logística, somos cerca de 150.000 soldados. 150.000. Isso é menos do que eu esperava. Sim, mas isso é uma boa notícia. Normalmente temos mais soldados do que isso, mas o ataque de névoa encobridora veio durante nossa troca de pessoal no inverno. Dezenas de milhares de soldados feridos foram escoltados por nosso pessoal de logística. Sem eles, nosso exército será ainda mais móvel. Entendo, Roel respondeu com um aceno de cabeça. Seu coração se acalmou um pouco. Ele estava preocupado que os soldados feridos se tornassem sacrifícios na próxima batalha. Assim que retornassem ao mundo real, enfrentariam a armadilha elaborada e o cerco apertado do Deviant Sovereign. Até mesmo romper o cerco já seria um empreendimento hercúleo. Não havia como cuidar dos feridos ainda por cima. Conteúdo patrocinado. A tez de Roel melhorou muito agora que ele se livrou de sua maior preocupação. Só então, Kane de repente pensou em algo que fez sua expressão ficar um pouco estranha. Ele hesitou por um momento antes de perguntar. Roel, há uma coisa que quero lhe perguntar. O que é? Bem, acabei de receber um relatório de que há algo na Fortaleza Tark. Eu suspeito que você pode ter trazido enquanto nos salvava. Quer dar uma olhada? Eu trouxe algo enquanto salvava você? Eu não acho. Ah, eu entendo. No meio de suas palavras, Roel de repente se lembrou de Artasia mencionando algo sobre um presente, então ele perguntou sobre sua localização antes de ir com Wilhelmina. A saudação de uma fileira de soldados, os dois caminharam por um corredor e um lance de escadas. Ao chegarem ao primeiro andar, dirigiram-se à praça militar. Os soldados na fortaleza estavam muito ocupados fazendo os preparativos para a próxima batalha para prestar atenção a eles. No momento em que os dois saíram, sentiram uma onda de revigoramento. Eles ficaram confinados dentro da fortaleza por tantos dias que começaram a ficar abafados. Embora a praça também estivesse localizada dentro da fortaleza, ela tinha um teto aberto, embora a área estivesse atualmente coberta por uma espessa névoa branca. Roel, aquela névoa branca. Não se preocupe, não há muito mana lá. Não seremos devorados, explicou Roel com um sorriso. Para provar seu ponto, ele entrou na praça e se dirigiu para a névoa branca. Wilhelmina hesitou por um instante antes de segui-lo rapidamente. Olhar, está tudo bem, disse Roel. Você está certo, Wilhelmina concordou. Você está com medo do nevoeiro? Não é isso. Só estou preocupado que você não consiga escapar a tempo se for devorado novamente. O exército unido não será capaz de manter sua ofensiva contra os desviantes por muito tempo. Roel ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. O que você quer dizer com você?
Vamos sobreviver a esta provação juntos. Conteúdo patrocinado. Eu fiz uma promessa de proteger você. Sua segurança é minha prioridade. Eu já disse que você não é mais meu guarda. Mina, quando você vai mudar essa sua mentalidade? Wilhelmina parecia um pouco confusa. Roel soltou um suspiro ao se virar para olhar para Wilhelmina. Este último parecia um pouco confuso sob seu olhar. Ela instintivamente pensou em se desculpar, mas se sobressaltou quando Roel de repente agarrou sua mão. Suas bochechas rapidamente ficaram vermelhas. E isso, a névoa é muito densa. Não se perca. Milímetros. Wilhelmina só pôde acenar timidamente com a cabeça para a justificativa de Roel, embora secretamente desejasse que a névoa envolvesse uma área mais ampla para que isso pudesse continuar por mais tempo. Enquanto isso, Roel examinava os arredores com um brilho contemplativo nos olhos. Eles disseram que há algo aqui. O que poderia ser? Poderia ser algum tipo de arma? Uma arma? Duvido. Artasia não se incomodaria em manter o suspense sobre algo tão simples quanto isso. Roel aventurou-se mais fundo na névoa, Wilhelmina seguindo silenciosamente. Não demorou muito para que suas silhuetas fossem completamente escondidas pela névoa. De repente Roel sentiu algo no chão abaixo dele. O que há com o chão? Roel murmurou. Eu acho que há algo na vizinhança. Espere um momento. Isso é, Wilhelmina exclamou. Roel rapidamente virou a cabeça para ver o que Wilhelmina estava apontando. O que ele viu fez seu corpo enrijecer. Escondida em meio à névoa não havia nenhuma arma, mas uma montanha pálida e medonha. Conteúdo patrocinado. Os feitiços de buff do exército eram um dos tipos de feitiços mais raros e restritivos no continente Cia. Conteúdo patrocinado. Eles dificilmente eram eficazes quando lançados em um indivíduo, mas quando utilizados no campo de batalha, podiam induzir grandes mudanças que lembram uma reação química. Os feitiços de buff do exército não apenas melhoraram as proezas de luta dos soldados. O mais importante era o efeito sobre o estado psicológico, e o estado psicológico de muitos soldados era o que determinava o moral de um exército. O moral era um dos fatores intangíveis que tinham um impacto enorme no resultado de uma batalha. O moral de um exército geralmente era construído com base em seu treinamento e experiência no campo de batalha, e aumentado ainda mais com a oferta de recompensas materiais. No entanto, aqueles que possuíam feitiços de buff do exército simplesmente precisavam lançar seus feitiços. Isso era praticamente uma trapaça, e era por isso que aqueles que possuíam feitiços de buff do exército eram considerados comandantes militares naturais. Nas eras sem guerra, havia apenas duas maneiras de ser promovido a general na maioria dos países. Um era superar as próprias limitações e alcançar o nível 3 de origem, e o outro era possuir um feitiço de buff do exército. Na verdade, havia poucas chances de lançar feitiços de buff do exército no campo de batalha. Eles eram usados apenas quando um exército estava em uma posição desesperadora e precisava de algo potente para mudar as coisas. Ou pelo menos isso era o que os comandantes militares humanos sabiam sobre feitiços de buff do exército. Mas esse senso comum que eles tinham como certo foi quebrado hoje pelo Deviant Sovereign. Os feitiços de reforço do exército geralmente aumentavam de milhares a 10.000, mas os fragmentos de mana semelhantes a cinzas que desciam do céu aumentavam mais de 100.000 desviantes de uma só vez. Estrondosos gritos de guerra ecoaram. Os desviantes despertados saltaram de seu esconderijo, jogaram de lado seus escudos e atacaram os humanos que avançavam contra eles. Este não foi apenas um contra-ataque parcial, mas um ataque total. Tal situação pegou os exércitos humanos desprevenidos. A equipe de comando posicionada na parte de trás voou em confusão. Nora e Charlotte, que estavam no centro da formação militar, franziram a testa. Apesar da mudança abrupta na situação, o enorme gigante e a valquíria blindada avançando na frente não vacilaram nem um pouco. Os olhos de Kerr brilhavam com selvageria, enquanto o corpo de Brittany crepitava com um raio. Em vez de desacelerar, eles aceleraram ainda mais como loucos. Conteúdo patrocinado. Os dois não tiveram escolha a não ser avançar, ou então o moral de seus soldados despencaria. Quando dois homens se cruzam em uma estrada estreita, é o mais corajoso que triunfa. Tal ditado pode não ser adequado para a batalha em tal terreno, mas isso não diminui a importância da coragem na guerra.
A moral dos exércitos humanos já havia sido comprometida pelo feitiço de buff do exército do Deviant Sovereign. Sua hesitação, neste momento, poderia espalhar o medo por todos os exércitos. Se eles parassem seus passos, os soldados atrás deles também parariam. A perda cumulativa de impulso decorrente disso significaria a derrota para os exércitos humanos. Assim, os dois não podiam recuar, mesmo que isso significasse morrer na formação dos inimigos. A valentia que eles demonstraram tirou seus cavaleiros de vanguarda do choque que receberam do feitiço de buff do exército do Deviant Sovereign. Eles rapidamente agarraram as rédeas com força e atacaram ao lado de seus comandantes. Quando os comandantes davam o exemplo, os soldados retribuíam com coragem. Eles sabiam que não podiam recuar agora que carregavam o destino de sua raça em seus ombros. Eles já haviam se resolvido a morte. Os cavaleiros humanos invadiram o leste com lanças erguidas, prometendo derrubar quaisquer obstáculos que estivessem em seu caminho. Em resposta, os frenéticos soldados desviantes avançaram para o oeste com rosnados furiosos, determinados a destruir qualquer um que ousasse ameaçar seu soberano. Duas ondas, uma cinza de aço e outra de cinzas, rapidamente se aproximaram ao longo da fronteira do deserto de Ave antes de finalmente colidirem. Estrondo. Milhares de reverberações metálicas sacudiram o deserto enquanto os dois exércitos se enfrentavam. Kurt, com mana envolvendo seu corpo semelhante a uma montanha, derrubou mais de 100 desviantes, esmagando-os em pedaços sangrentos. Brittany lançou inúmeros relâmpagos e rapidamente derrubou centenas de inimigos. Ao mesmo tempo, a primeira onda de cavaleiros espetou muitos desviantes com suas lanças antes de recuar, e a segunda onda de cavaleiros rapidamente tomou seu lugar. Conteúdo patrocinado. Os humanos conquistaram a vantagem inicial no confronto, mas os desviantes não se incomodaram com a morte de seus camaradas. Com rugidos ensurdecedores, eles apontaram suas armas para os humanos mais próximos a eles. A batalha se intensificou rapidamente e o número de vítimas disparou. Quando o ímpeto inicial dos batalhões de vanguarda se extinguiu, os outros exércitos humanos rapidamente seguiram lançando seus ataques também. Correndo pelo campo de batalha com seus 4 membros como um gato, a veloz Celina foi a primeira a atacar os inimigos seguindo os batalhões de vanguarda. Seu sabre cortou as defesas dos desviantes para espalhar sangue no deserto. Juliana ficou em uma poça de sangue não muito atrás e silenciosamente cantou seu encantamento, convocando inúmeras lanças de sangue que dispararam simultaneamente para espetar os desviantes. Os arqueiros atrás disparavam incansavelmente suas flechas para parar o ímpeto dos desviantes, enquanto os soldados rosaianos recarregavam a mana de suas armas. Enquanto Nora ainda estava se recuperando de seu esforço de usar o quadrado dos anjos da guerra, os clérigos da igreja da deusa de Gênesis ergueram seus cajados para canalizar um feitiço do exército. Uma nuvem de chama se formou lentamente acima de suas cabeças. No entanto, os desviantes não prestaram atenção aos seus movimentos. Eles ficaram furiosos sob os efeitos do feitiço de buff do exército. Eles abandonaram toda a estratégia para obedecer a seus instintos selvagens de destruir seus inimigos. Dezenas de milhares de desviantes estavam correndo para a segunda linha de defesa para atacar os exércitos humanos. Eles queriam ansiosamente derramar o sangue dos inimigos para provar sua lealdade ao seu soberano, e suas emoções intensas se manifestavam como uma tenacidade inflexível. Mesmo em seu último suspiro, eles tentaram lançar mais um ataque contra seus inimigos. Tanto os humanos quanto os desviantes já haviam empregado todos os seus meios neste ponto, e sua intensa batalha tingiu o deserto intocado de vermelho. Com o tempo, devido ao declínio do feitiço do exército dos desviantes e às ondas implacáveis de feitiços do exército e bombardeios rosaianos, os humanos começaram a recuperar sua vantagem. Assim que as probabilidades estavam prestes a virar a favor dos humanos, estranhas esferas negras apareceram de repente no céu. Essas esferas pretas tinham o tamanho de um punho. Eles estavam tão bem camuflados na escuridão da noite que dificilmente chamariam a atenção de alguém. Nem os arqueiros nem os mágicos na linha de trás os notaram. Logo após o aparecimento dessas esferas negras, uma intensa pulsação de mana sacudiu o céu. Conteúdo patrocinado. De repente, essas esferas negras começaram a sugar toda a mana em sua vizinhança como pequenos buracos negros. A mana que eles absorveram foi comprimida em feixes aterrorizantes de energia que poderiam obliterar tudo dentro de um determinado raio uma vez liberado.
A pura intensidade das pulsações de mana levou os soldados no chão a olhar para cima. Até Nora estreitou os olhos também. Nora imediatamente se lembrou das esferas negras sobre as quais Roel havia falado anteriormente, e isso a obrigou a invocar o quadrado dos anjos da guerra mais uma vez. Ela cortou o pulso e pingou seu sangue no quadrado por meio da espada de pedra. Uma luz dourada surgiu no céu mais uma vez. O poder assimilatório do anjo soberano rapidamente se espalhou por todas as esferas negras nas proximidades e as forçou a explodir prematuramente. Infelizmente, ela não conseguiu alcançar as outras esferas negras a tempo. Estrondo. 15 esferas negras uniram do meio dos exércitos desviantes em direção à linha de trás dos exércitos humanos antes de desencadear explosões devastadoras. Esta foi a primeira vez desde o início da batalha que os humanos sofreram um ataque aéreo. Embora Nora tenha eliminado a maioria das esferas negras antes que elas pudessem atacar, as explosões do restante ainda levaram muitas vidas. Mais importante, esta explosão disse aos exércitos humanos que eles não seriam capazes de reivindicar a vantagem, mesmo quando os efeitos do feitiço de buff do exército diminuíssem. Os desviantes também eram capazes de ataques de longo alcance, o que significava que sua linha de trás não era mais segura. Foi neste ponto que a trajetória da batalha mudou. O Deviant Sovereign, apesar de estar muito mais dentro do deserto, continuou a convocar mais esferas negras para atacar os exércitos humanos de longe. Após uma série de ataques, o moral dos desviantes aumentou mais do que nunca, enquanto os exércitos humanos começaram a perder força. Para lidar com as esferas negras, Nora teve que ativar frequentemente o quadrado dos anjos da guerra, impedindo-a de invocar as espadas sagradas para chover sobre os desviantes mais uma vez. Além disso, Rosa também estava prestes a esgotar a munição de sua arma de artilharia de longo alcance. Conteúdo patrocinado. O corpo gigantesco de Kurt tinha muitas armas alojadas nele. A armadura de Brittany estava coberta de rachaduras. Selina se machucou lutando contra um dos comandantes desviantes, mas ela se recusou a recuar da linha de frente. O poder de Juliana começava a enfraquecer à medida que a noite dava lugar ao dia. À medida que os desviantes se tornavam ainda mais agressivos, o exército herege de Roel e o exército pessoal dos Ascartes também se juntaram à batalha, mas não foram suficientes para se defender dos desviantes polidos. Se ao menos tivéssemos mais soldados, murmurou Charlotte, que estava usando o arbiter para direcionar o bombardeio de modo a maximizar as baixas. Seu coração lentamente se tornou frio. Esta era uma conclusão que ela não podia aceitar. Uma noite inteira de luta exauriu completamente os soldados de ambos os lados, mas o apoio do Deviant Sovereign parecia ser interminável. Na verdade, o número de esferas negras sobrevoando parecia apenas aumentar em número. Neste ponto, os exércitos humanos não deveriam mais tentar fazer um avanço, mas sim encontrar uma oportunidade para retirar suas forças. Ou então eles correriam o risco de enfrentar um aniquilamento completo. Charlotte entendeu isso, mas recuar neste momento significava a morte de Roel. A Batalha da Terra Queimada teria sido em vão, e ela também perderia seu amante. Apenas o pensamento das implicações drenou seu rosto de sangue. Da mesma forma, Nora também estava prestes a entrar em desespero. No momento em que os dois comandantes mais altos desta operação militar estavam enfrentando um dilema, uma mulher de cabelos negros e olhos cor de ametista emergiu repentinamente do Vale do Norte a cavalo. Ela examinou calmamente o campo de batalha antes de voltar sua atenção para Nora e Charlotte. Nora parecia ter notado seu olhar e instintivamente levantou a cabeça. O corpo de Charlotte estremeceu e ela olhou para cima também. Então, os dois arregalaram os olhos em choque. Aquilo é diante de seus olhos. A mulher de cabelos negros e olhos cor de ametista sacou sua espada e apontou para o céu. Dezenas de milhares de soldados de Austin emergiram imediatamente atrás dela. Lilian Ackerman então balançou sua espada para baixo e apontou para a frente. Seguiram-se gritos de guerra ensurdecedores e o galope estrondoso dos cascos dos cavalos. Cavaleiros de armadura negra avançaram pelo vale da montanha como uma espada negra afiada procurando rasgar a formação dos desviantes. Conteúdo patrocinado. Capítulo 599.3 Você está flertando com outra rainha 3. Conteúdo patrocinado. O que mais levantou o moral dos soldados no campo de batalha? Essa era uma pergunta vaga com muitas respostas, dependendo do contexto,
Mas havia apenas uma resposta para o exército unido agora: a chegada de reforços. Quando os cavaleiros de armadura negra começaram seu ataque estrondoso, os soldados humanos lutando no deserto ficaram momentaneamente atordoados antes que os aplausos começassem. Em contraste, os desviantes uivaram de indignação. A chegada de reforços do Império Aushine elevou muito o ânimo dos soldados humanos, mas o que os chocou foi que o reforço foi mais do que eles esperavam. Os cavaleiros que avançavam pelo caminho estreito do vale ao norte eram apenas a vanguarda. O verdadeiro exército estava saindo do sopé das colinas mais largas. Seus soldados estavam bem equipados e as bandeiras que carregavam estendiam-se até o horizonte. Quantas pessoas são? 100.000? 200.000? A visão disso acendeu a vontade de luta dos soldados humanos. Os comandantes feridos apertaram as armas e lançaram outra onda de ataque. A esperança voltou aos olhos dos soldados que haviam se resolvido à morte. Sem nenhuma conversa estimulante, os soldados humanos se recompuseram e lançaram um contra-ataque tenaz. Por outro lado, Lilian reuniu uma enorme massa de mana que podia ser sentida mesmo de longe e convocou um exército de 1.000 cavaleiros de armadura azul. Conteúdo patrocinado. Esta foi uma das mais fortes ordens de cavaleiros do antigo Império Aushine, com um grande legado que durou 1000 anos. Nesta guerra decisiva entre duas raças, os orgulhosos cavaleiros que defenderam o antigo Império Humano mostraram uma impressionante intenção de luta. Suas proezas foram aprimoradas pelos poderes de Lilian, concedendo a cada um deles força equivalente aos transcendentes de nível 3 da origem. Eles avançaram à frente dos cavaleiros de armadura negra, tornando-se a ponta mais afiada do contra-ataque da humanidade. Foi sob a liderança dessa ordem de cavaleiros que os cavaleiros do Império Aushine permaneceram invictos nos últimos 2 anos. Sob o comando de Lilian, os cavaleiros de armadura negra avançaram direto para os flancos dos desviantes. Os desviantes se defenderam desesperadamente contra esse ataque, mas não adiantou. Os cavaleiros de armadura azul perfuraram os exércitos desviantes e brandiram furiosamente suas espadas imbuídas de mana para abrir tantas aberturas em suas formações quanto possível, induzindo a maior confusão. Na verdade, eles até cortam a formação dos desviantes em uma única respiração. Olhe para lá. O flanco deles. Eles conseguiram romper sua formação. Os soldados humanos comemoraram com entusiasmo ao ver a formação do exército em colapso dos desviantes. Tanto Nora quanto Charlotte também pareciam aliviadas. Nós ganhamos. Esse era o pensamento que os dois abrigavam em suas mentes. Uma batalha entre 2 exércitos foi fortemente determinada por suas respectivas formações. Uma vez que um exército tivesse seu flanco rompido, os soldados da frente se tornariam vulneráveis a ataques tanto da frente quanto da retaguarda, o que era o mesmo que condená-los. Da mesma forma, as linhas de trás também seriam cortadas dos reforços das linhas de frente, colocando-as em risco de serem aniquiladas. Conteúdo patrocinado. Claro, era possível para os desviantes se reagrupar rapidamente e contra-atacar, mas era uma pena que eles enfrentassem Lilian Ackerman, que detinha o poder de continuar convocando exércitos lendários do antigo Império Aushine. Nem é preciso dizer que ela não lhes daria espaço para recuperar o fôlego. A formação dos desviantes foi impiedosamente dividida em 2 por uma força que lembra uma corrente torrencial, e os soldados de infantaria atrás marcharam firmemente para a abertura para cercar os desviantes em pânico e massacrá-los. No momento em que as esferas negras chegaram mais uma vez, a formação dos desviantes já havia entrado em colapso. Não havia mais como salvar a situação. Esta batalha terminou com a vitória da humanidade. O cerco externo dos desviantes havia sucumbido, abrindo o caminho da humanidade para o deserto de Ave. Aplausos ensurdecedores ecoaram do exército unido assim que a batalha terminou. Os soldados do Aushine Empire também levantaram suas armas e rugiram triunfantemente como uma expressão de respeito para com os outros. Foi uma façanha surpreendente para o exército unido ter resistido aos desviantes por uma noite, apesar de sofrer uma desvantagem numérica, e eles viram como uma honra lutar ao lado de tais soldados. Os aplausos duraram um longo tempo antes de morrer lentamente. Nora e Charlotte rapidamente ordenaram aos soldados que limpassem o campo de batalha e salvassem os feridos. Lilian também despachou seus médicos para o campo de batalha para ajudar. Os outros soldados receberam ordens de ficar parados e aguardar novas ordens.
Lilian olhou para os remanescentes dos exércitos desviantes fugindo mais fundo no deserto com os olhos apertados. Ela pensou em persegui-los e acabar com eles para sempre, mas isso era simplesmente muito arriscado. Embora ela ainda não tivesse conhecido seu dono, ela podia sentir vagamente uma terrível pulsação de mana e pressão vindo do centro do deserto. Conteúdo patrocinado. No final, ela decidiu não perseguir os desviantes, mas em vez disso, reunir mais informações primeiro. Embora ela tivesse deduzido os principais detalhes por meio de evidências circunstanciais, ela ainda queria que os outros confirmassem pessoalmente que ele ainda estava vivo. Além disso, ela não poderia dedicar toda a sua força a esta operação militar, como aquela criança havia lhe dito, até que ela entendesse melhor a situação aqui. O que a fez mudar de ideia alguns dias atrás foi uma garota que apareceu do nada. A garota não deixou rastros para trás, o que a deixou se perguntando se tinha sido apenas um sonho, mas com base em como a garota se dirigiu a ela, ela poderia adivinhar quem era a garota. A criança em seu ventre. Lilian não sabia como isso poderia ter sido feito, mas se aquela garota era realmente a criança entre ela e aquele homem, era definitivamente plausível que ela possuísse os meios para quebrar as leis temporais. Foi com tais pensamentos que ela ouviu o conselho da garota e trouxe todos os seus soldados para cá. A força do exército que ela trouxe chegou a chocantes 400.000, e foi por isso que Nora e Charlotte a receberam pessoalmente quando ela chegou ao centro de comando do Exército Unido. No entanto, ela não se incomodou com gentilezas, mas foi direto ao ponto. Diga-me a situação atual e seu plano. Lilian falou com a voz mais agitada do que o normal. Nora e Charlotte se entreolharam antes de concordar. Eles entraram na tenda e imediatamente realizaram uma reunião urgente. A partir disso, Lilian ganhou notícias mais concretas sobre Roel. Com base em nosso reconhecimento, o Deviant Sovereign está estacionado aqui. Roel provavelmente usou alguns meios para forçar a batalha a uma paralisação, e ele ainda deve manter uma proeza de luta considerável. Isso explicaria o Deviant Sovereign acampando naquela área enquanto posicionava continuamente mais tropas lá. Também devo mencionar que Wilhelmina provavelmente está com ele agora. Conteúdo patrocinado. Wilhelmina daria tudo para protegê-lo. Isso deve aumentar as chances de sobrevivência dele, comentou Lilian. Nora concordou com a cabeça. Falta menos de um dia para o encontro combinado entre Nora e Roel. Já abrimos a entrada para o deserto de Ave na batalha anterior. O que temos que fazer agora é correr para o nosso destino e esperar, disse Charlotte. Espere um momento. Você está dizendo isso? Lilian perguntou com os olhos semicerrados quando uma possibilidade surgiu em sua mente. De fato, meu avô e os outros estariam participando da próxima onda de ataque. Eles estariam se movendo para deter os soberanos raciais desviantes e o soberano deviante, enquanto lidamos com os outros soldados. Vamos recuar assim que prendermos Roel, Nora respondeu com um aceno de cabeça. Entendo, Lilian assentiu lentamente enquanto finalmente entendia por que não havia transcendentes de nível 1 de origem envolvidos na batalha anterior. Enquanto isso, os soberanos da raça da humanidade começaram a fazer seus movimentos. Ao receber uma atualização das linhas de frente, 3 poderosas pulsações de mana repentinamente ondularam de 3 direções diferentes ao redor da área onde Roel havia desaparecido. Em vez de se esconderem como no ano passado, eles agora exibiam sua presença como se provocassem os desviantes. Um deles era um velho vestido de luz sagrada. Um deles era um rei limpando sua lâmina. Um deles era um estudioso segurando um cajado. Esses 3 transcendentes do nível 1 da origem esperaram pacientemente pela chegada de seus convidados. No centro do deserto de Ave, onde um enorme exército de desviantes se reuniu, os 3 soberanos da raça desviante sentiram as auras e pediram permissão ao soberano deviante. Ao receber a aprovação deste último, os 3 voaram em 3 direções diferentes. Enquanto os soberanos da raça avançavam para seus respectivos campos de batalha, no centro da área que incontáveis desviantes cercavam fortemente, o espaço onde Roel havia desaparecido abruptamente no ar se distorceu levemente. Conteúdo patrocinado. Capítulo 600.1 Vamos voltar para casa juntos. 1. Conteúdo patrocinado. O plano inicial de Roel era se coordenar com os reforços para realizar um ataque em 2 frentes de dentro e de fora para romper o cerco dos desviantes. Mas ele sabia que seria impossível fazer isso sem um canal de comunicação adequado.
Quer fosse ele tentando escapar do cerco ou os reforços tentando amarrar os desviantes, não teria sentido se eles não atacassem ao mesmo tempo. Se Roel saísse prematuramente antes da chegada dos reforços, corria o risco de ser esmagado pelos desviantes. Se os reforços chegassem, mas ele ainda não tivesse saído, isso prejudicaria gravemente o moral do Exército Unido. Agarrar o momento certo foi a chave para esta batalha. Os comandantes de Roel e Tark Stronghold entenderam isso, e foi por isso que Roel tentou sentir as pulsações de mana no ponto de pouso de seu Silver Devourer, imaginando que haveria intensas pulsações de mana se o Exército Unido tivesse confrontado os desviantes em uma batalha. Ele nunca duvidou que Nora e os outros viriam resgatá-lo. Na verdade, o Exército Unido até lançou um ataque total para salvar Roel, e eles já haviam alcançado uma vitória retumbante na entrada do deserto de Ave graças ao reforço de Lilian. No entanto, isso aconteceu muito longe para Roel sentir, embora ele sentisse outra coisa, a mana do Deviant Sovereign. Isso lhe disse que o Deviant Sovereign estava acampando na área, esperando por seu retorno. Ao mesmo tempo, o fato de que ele podia sentir a mana do Deviant Sovereign significava que este havia lançado recentemente um feitiço, e isso provavelmente foi induzido pela chegada de reforços. Eles estão a caminho? Príncipe Kane perguntou. Requer mais confirmação, mas é provável que seja o Exército Unido, a julgar pelo momento, respondeu Roel. Conteúdo patrocinado. Essa é uma boa notícia, mas ainda não será fácil para nós romper o cerco do Deviant Sovereign e dos 3 Deviant Sovereigns com nossas forças atuais. Acho que somos a mais fraca das 3 forças neste campo de batalha, então temos que aguardar pacientemente nosso tempo. No entanto, está quase na hora de fazermos a nossa jogada. O príncipe Kane assentiu. Os outros comandantes reunidos no centro de comando entraram em estado de tensão, sabendo que logo teriam que travar uma batalha obstinada. A próxima batalha decidiria não apenas sua própria sobrevivência, mas também o destino da humanidade. Seu significado era imenso, e foi por isso que Tark Stronghold fez preparativos completos. Em meio-dia, os soldados já estavam em posição de sentido na praça da fortaleza em formações organizadas. Sejam soldados de infantaria ou cavaleiros, cada soldado reunido aqui tinha uma expressão solene. Eles aprenderam sobre sua situação atual com a transmissão da fortaleza e entenderam as dificuldades que enfrentariam ao retornar ao mundo real. Mesmo assim, eles permaneceram resolutos. Eles não podiam mudar o fato de que Shoujin Fog havia roubado 2 anos deles, mas a próxima batalha era uma chance para eles provarem seu valor. Depois de realizar uma última reunião, os comandantes militares correram para fazer seus preparativos finais após receberem suas ordens. Enquanto isso, Roel e Wilhelmina estavam na entrada principal de Tark Stronghold, esperando a chegada do momento oportuno. É a nossa segunda batalha. Mina, você está com medo? Você está falando sobre o Deviant Sovereign? Conteúdo patrocinado. MMHM. Um pouco, Wilhelmina olhou para o cenário branco ao longe enquanto respondia. Roel não ficou surpreso. Ele também não conseguia manter a compostura quando pensava no monstro que teria de enfrentar lá fora. Você admitiu isso facilmente. Eu pensei que você colocaria uma frente corajosa. Meu medo não vai desaparecer só porque eu desviei meus olhos dele. Eu também posso enfrentá-lo para que não me abale no campo de batalha. Eu vejo. No entanto, estou mais preocupada com você, Wilhelmina disse de repente. Roel levantou a cabeça para olhar para Wilhelmina. Wilhelmina colocou a mão no peito e disse hesitante, sua habilidade de roubar corações é muito perigosa. Qualquer um que se apaixonar ficará incapacitado imediatamente, e a principal pessoa que ele atacará é você. Você está certo, mas não é uma luta individual desta vez. Haverá muitas restrições a esse feitiço dele no campo de batalha. Conteúdo patrocinado. Espero que sim. Não importa o que aconteça, farei tudo o que puder para garantir sua segurança. Minha espada existe para o seu bem. Pare de dizer isso. Não sou tão fraco quanto você me faz parecer, resmungou Roel. Além do mais, eu sei, Wilhelmina interrompeu com um aceno de cabeça. Ela agarrou as mãos de Roel e disse com sinceridade, vamos voltar para casa juntos. Roel ficou surpreso, mas um sorriso se formou lentamente em seu rosto quando ele respondeu com um aceno de cabeça determinado. Definitivamente. Origem nível 1. Este termo se refere aos mais fortes transcendentes da humanidade, e carregava uma tremenda influência e peso.
A maioria dos transcendentes do nível 1 da origem eram sobreviventes da guerra anterior contra os desviantes, heróis que uma vez salvaram a humanidade. Agora, eles assumiram a responsabilidade de preparar o caminho para a geração mais jovem na nova era. Cada soberano de raça carregava um fardo pesado em seus ombros, mas como eles lidavam com isso variava de indivíduo para indivíduo. Alguns optaram por fugir dela. Alguns seguiram um caminho tortuoso. O trio atualmente no deserto de Ave escolheu enfrentá-lo bravamente. A maior dificuldade na operação de resgate de Roel não foi a falta de bravura militar, mas como lidar com a concentração sem precedentes do poder de combate de alto escalão dos desviantes. A proeza de luta combinada do Deviant Sovereign e seus 3 Race Sovereigos não era tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2. Conteúdo patrocinado. Isso era uma hierarquia, e a humanidade não tinha equivalente ao nível superior dos desviantes. O fato de nenhum dos soberanos raciais da humanidade ser forte o suficiente para atingir o nível dos deuses significava que eles não tinham como lidar com o soberano deviante. Mesmo que não houvesse nada de errado com o Império Austin, e o Imperador Lucas e Lyton Cese também participassem da operação militar, era duvidoso que eles pudessem reivindicar a vantagem contra os desviantes. Na verdade, era mais provável que todos os 5 soberanos da raça da humanidade fossem derrubados de uma só vez. Com um confronto frontal sendo suicídio, a única opção era atrair os inimigos para longe. Enquanto os soberanos da raça da humanidade pudessem atrasar os soberanos da raça desviantes, ainda haveria uma nesga de esperança de que eles pudessem resgatar Roel. No entanto, os soberanos da raça da humanidade estavam assumindo um grande risco aqui. Os transcendentes humanos eram geralmente mais fracos do que os desviantes em combate devido à diferença em sua constituição. Embora a descida dos desviantes à depravação e insanidade os tenha despojado de sua inteligência, eles ganharam grande força e tremenda capacidade de regeneração em troca. Os transcendentes humanos não tiveram chance contra os desviantes em uma batalha prolongada. No deserto, um velho de manto branco vestido de luz olhava para o horizonte distante com um rosto calmo. Ao lado dele estava um estudioso idoso e um santo da espada. Eles eram a Santa Eminência João da Teocracia de Saint-Mesite, o principal Antônio de Brone e o Santo Rei Friedrich da Espada do Reino do Cavaleiro Pendor, respectivamente. As 3 raças soberanas da humanidade esperavam pacientemente pela chegada de seus oponentes com surpreendente compostura. Conteúdo patrocinado. Capítulo 600.2 Vamos voltar para casa juntos 2. Conteúdo patrocinado. Acredito que já se passaram séculos desde que os soberanos da raça da humanidade cooperaram dessa forma pela última vez, comentou a Santa Eminência John ao sentir poderosas pulsações de mana se aproximando à distância. Antônio e Friedrich trocaram olhares antes de concordar. Nossa pesquisa mostrou que há um enorme desperdício de potencial de luta para os transcendentes do nível 1 da origem serem reunidos. Então o Exército Unido nunca se preocupou em formular um plano para aparecermos no mesmo campo de batalha. Esta é uma exceção especial, analisou Antônio. Já lutei ao lado de Antônio antes, mas isso foi há muito tempo, disse Friedrich. Friedrich e Antônio mal estiveram no campo de batalha desde que assumiram posições elevadas, enquanto o Santo Eminência John ainda não havia se recuperado de sua batalha anterior. Mesmo assim, os 3 ainda escolheram entrar no campo de batalha. Os 3 surpreendentemente compartilharam o mesmo motivo por trás de sua condenação. Tem sido o chamado do meu clã proteger o clã fazedor de reis todo esse tempo, mas você acabou roubando nossos empregos. Você está falando sobre Roel? Você não deve esquecer que ele é aluno da minha academia. É justo que eu cuide dele. Roel é um cidadão da minha teocracia de Saint-Mesite, assim como amigo de infância de minha neta. Também sou obrigado a defendê-lo como seu ancião. No auge da batalha decisiva, os 3 soberanos da raça declararam sua conexão com Roel, comunicando implicitamente as altas expectativas que nutriam para a próxima geração. O consenso a que chegaram apenas reforçou ainda mais seus pontos de vista. Podia ser possível que um deles tivesse julgado mal Roel, mas as chances eram muito pequenas para os 3, que haviam experimentado as vicissitudes do mundo, julgarem simultaneamente a mesma pessoa. Conteúdo patrocinado. A percepção de que seus colegas compartilhavam os mesmos pensamentos levou a Santa Eminência John, Antônio e Friedrich a aumentar ainda mais a importância de Roel em seus corações. Estamos na mesma página aqui.
Santa Eminência John riu alegremente. Ele se sentia feliz com os laços de sua neta com Roel, especialmente porque ele foi o primeiro a sustentar os dois. O santo rei da espada Friedrich também ficou aliviado, sabendo que o voto entre Wilhelmina e Roel não poderia ser desfeito. Os dois já estavam firmemente amarrados juntos. Salvar Roel não beneficiou apenas a humanidade, era também de seu interesse pessoal e nacional. Enquanto isso, Antônio olhou para os dois com um sorriso silencioso. Nora e Wilhelmina eram alunas da Academia Sente Freia. Ele naturalmente conhecia o relacionamento que eles tinham com Roel. No entanto, o país dos estudiosos também teve sua vantagem na forma de ex-membro da Assembleia dos Sábios do Crepúsculo, acadêmica, Astrid Ard. Tudo bem, admito que nosso país dos estudiosos não tem princesas para desposar, mas temos o ancestral dele aqui. Os sentimentos românticos podem mudar com o tempo, mas os laços de sangue são eternos. Além disso, você não deve esquecer que a Sente Freia Academy é a alma mater de Roel. Tais cálculos permitiram que Antônio ficasse tranquilo, sabendo que não perderia para os outros dois. Os três soberanos da raça tiveram um tempo surpreendentemente agradável conversando uns com os outros antes da batalha decisiva. No entanto, a alegria deles não durou muito. Os três rapidamente controlaram seus sorrisos ao sentir três ondas de mana se aproximando rapidamente. Embora seu relacionamento próximo com Roel pudesse beneficiá-los no futuro, isso só importaria se eles salvassem Roel com sucesso e garantissem que a humanidade ainda tivesse um futuro. Conteúdo patrocinado. E era exatamente por isso que os três soberanos da raça estavam lutando. No horizonte distante, um gigantesco monstro aéreo apareceu pela primeira vez no campo em meio a um raio. Ele uivou roucamente, ameaçando destruir tudo. Em resposta, a Santa Eminência John abriu suas asas de luz e se ergueu no ar para enfrentá-lo. Acabou o intervalo. Foi uma boa ideia nos reagrupar temporariamente para que possamos selecionar nossos oponentes. Friedrich e Antônio, que não puderam se envolver em uma batalha aérea prolongada, suspiraram de alívio. Enquanto isso, Royal Eminence John, que havia entrado em seu modo de batalha, avaliou atentamente seu inimigo enquanto sua pulsação de mana ficava mais forte. Thunderbird, Sordigos e Bemomoth foram os pseudonimos que o Exército Unido deu aos três soberanos da raça dos Desviantes. Havia grandes diferenças em seus estilos de luta, então era mais sensato escolher um oponente sobre o qual eles tivessem uma vantagem do que deixá-lo ao acaso. Friedrich não seria capaz de desencadear adequadamente seus ataques contra o Thunderbird voador, enquanto o poder do Sordigos de romper a maioria das defesas e tornar os feitiços de recuperação ineficazes era uma má combinação para Antônio. Assim os três, depois de atrair a atenção dos três soberanos da raça dos Desviantes, decidiram se reunir para escolher seus inimigos. Eles então atrairiam o inimigo que haviam escolhido e batalhariam separadamente. O céu foi inundado com relâmpagos e luz sagrada. As planícies tremeram sob a impressionante intenção de matar vinda de duas lâminas se chocando. No deserto, o mágico espacial confrontou uma besta enorme enquanto eles lançavam seus ataques mais fortes um contra o outro. A batalha entre os soberanos da raça havia começado. Enquanto isso, Lilian, Nora e Charlotte trouxeram o exército unido para as profundezas do deserto para enfrentar o Devian Sovereign e seus enormes exércitos. Conteúdo patrocinado. O que significava ter o dobro da proeza militar de um inimigo? Na guerra contra os Desviantes, representou uma vantagem absoluta. Os Desviantes não tinham fortalezas e as estruturas defensivas que construíram eram precárias em comparação com as dos humanos. Como resultado, eles geralmente recorriam a brigas no campo de batalha. No entanto, devido às diferenças nas proezas individuais de luta, a humanidade geralmente precisava de uma força militar 50% maior que a dos Desviantes para poder rivalizá-los. Para a Batalha da Terra Queimada, o Exército Unido agora tinha o dobro dos exércitos Desviantes, e a maior parte deles eram as elites da humanidade. Isso deveria ter sido mais do que suficiente para eles vencerem o inimigo que estava em seu caminho. No entanto, Lilian, Nora e Charlotte tinham expressões terrivelmente pesadas enquanto olhavam para a formação dos Desviantes. Eles podiam sentir uma pressão inimaginável vindo da frente. Esta não foi a primeira vez que Nora, Charlotte e Lilian encontraram um soberano de raça. Eles até participaram da Batalha de Stanlos no ano passado e testemunharam o confronto dos soberanos da raça. No entanto, em comparação com a existência que eles iriam enfrentar,
o confronto entre os soberanos da raça não parecia mais um grande problema. O Deviant Sovereign exerceu uma pressão que lembra a ira do céu. Ele naturalmente lançou um domínio ao seu redor sobre o qual ele comandava jurisdição. Qualquer um que se opusesse a ele seria oprimido como se estivesse sendo rejeitado pelo mundo. Não eram apenas Nora e os outros que sentiam essa sensação, mas todo o exército unido, e era por isso que seu moral estava subjugado. O que mais os chocou foi a presença de outra aura poderosa na formação inimiga, além do Deviant Sovereign. No meio do exército dos desviantes, um forte guerreiro desviante rugiu diante do soberano deviante enquanto seu corpo pulsava com uma poderosa mana. Este foi um sinal de que o forte guerreiro desviante estava à beira de um avanço para o nível 1 da origem, mas este não era um avanço comum, mas uma dádiva de um deus. Conteúdo patrocinado. Fluido negro sinistro fluiu como uma corrente da mão do soberano deviante para o guerreiro desviante musculoso, envolvendo seu corpo. O último rugiu em frenesi quando seu corpo absorveu o fluido preto e começou a sofrer mutações. Seus músculos incharam quando a intensidade de sua pulsação de mana aumentou rapidamente. Uma nova cabeça brotou de seu pescoço, enquanto sua aura ficava mais forte do que nunca. Essa transformação chamou a atenção do exército unido. Nora e os outros ficaram pasmos, pois perceberam que o Deviant Sovereign estava criando artificialmente outro Race Sovereign. Muito provavelmente o forte guerreiro desviante completaria seu avanço para o nível 1 de origem assim que sua segunda cabeça terminasse de crescer. Isso foi um pesadelo para a humanidade. Não podemos deixá-lo ter sucesso. Ataque! Nora e os outros emitiram a ordem de ataque com decisão, mas era mais fácil falar do que fazer. Por exemplo, eles não podiam ativar seus ataques de longo alcance a qualquer momento. Enquanto o exército unido estava em desespero, ventos furiosos repentinamente se agitaram no centro da formação dos desviantes. Uma espessa névoa branca apareceu do nada e rapidamente se expandiu para esconder o céu. Lentamente, o contorno vago de uma fortaleza apareceu em meio à névoa branca. Os soldados humanos gritaram em alarme, enquanto os desviantes rugiram em apreensão. Em particular, os olhos cor de safira de Nora se estreitaram em descrença. A névoa branca então se espalhou abruptamente, revelando uma fortaleza imponente que abalou os corações de todos os presentes. Seu nome era Fortaleza Tark. Conteúdo patrocinado. Capítulo 601.1 Domínio Divino 1 Conteúdo patrocinado. Tark Stronghold era uma terra sagrada não apenas para a teocracia, mas para toda a humanidade. Sua infraestrutura era desprovida de graça e quase não havia ornamentos dignos de preservação, mas o espírito que ela abraçava era mais elevado do que qualquer grande edifício, pois representava o espírito inflexível da humanidade. Esta fortaleza permaneceu por quase 1000 anos, desde os primeiros anos da Terceira Época. Sua existência foi tecida em inúmeras histórias heróicas. Das 4 guerras contra os desviantes que foram travadas até agora, 3 das batalhas conclusivas foram iniciadas aqui. Gerações de grandes homens protegeram a humanidade das muralhas de Tark Stronghold, mantendo viva a tocha da humanidade. Era apenas uma estrutura, mas o espírito e o significado que ela incorporava iam muito além disso. Foi também por isso que o desaparecimento de Tark Stronghold abalou a humanidade como um todo. Ninguém poderia imaginar que essa grande estrutura apareceria repentinamente no meio do deserto de Ave dessa maneira. Inúmeros soldados humanos levantaram suas cabeças e olharam para a imponente fortaleza boquiabertos. Enquanto isso, os desviantes continuaram a rosnar em choque e desconforto. Aliados e inimigos ficaram surpresos com o súbito aparecimento dessa estrutura maciça. Até mesmo Deviant Sovereign estreitou os olhos cautelosamente. Nora, isso é. Sim, é a fortaleza Tark. Nora respondeu com o coração batendo furiosamente, enquanto um pensamento otimista surgia em sua mente. Poderia ser. Lilian e Charlotte arregalaram os olhos. Conteúdo patrocinado. Antes que alguém pudesse aceitar o que acabará de acontecer, estrondos altos de repente ecoaram da fortaleza. Aquele som. São as armas mágicas defensivas da fortaleza. Defender. Defender. Os soldados humanos imediatamente identificaram as fontes desses rumores e gritaram em choque. Da mesma forma, os desviantes que tinham experiência em invadir fortalezas, rugiram em alarme e inquietação. Durante esse pandemônio, a parede acima da entrada principal da fortaleza Tark se abriu para liberar uma intensa explosão de luz.
Era tão brilhante que cegou os olhos dos que estavam no campo de batalha, obscurecendo até o brilho do sol. Golpe sagrado. Esse era o nome da arma mágica defensiva da fortaleza. Nos últimos 1000 anos, ele repeliu o cerco dos desviantes repetidas vezes, permitindo que a humanidade conquistasse a vitória final na guerra. Agora tornou-se o farol que sinalizava o início da guerra, bem como o momento da retaliação. Estrondo. A luz intensa convergiu rapidamente em um feixe devastador antes de varrer abruptamente o exército dos desviantes, deixando os restos cinzentos de dezenas de milhares de desviantes em seu rastro. No entanto, não parou por aí. Ele continuou avançando pelo exército dos deviantes em direção ao soberano deviante. Conteúdo patrocinado. Só então o ex-Beasman Sovereign Banjol finalmente levantou a mão. Esferas negras que flutuavam ao seu redor rapidamente se juntaram à sua frente para confrontar o intenso feixe de luz, levantando uma poderosa onda de choque que ondulava pelo deserto. Estrondo. Uma segunda explosão ensurdecedora ecoou, deixando uma enorme nuvem de areia. O intenso feixe de luz que bombardeou a formação dos desviantes se dissipou lentamente. O exército humano ficou em silêncio por um instante antes de soltar retumbantes aplausos. Os desviantes, por outro lado, estavam em pânico. Agora, ataque! Aproveitando esta oportunidade, o exército unido soou suas trombetas de guerra e atacou os desviantes. Ao mesmo tempo, os enormes portões de Tark Stronghold se abriram, e passos pesados e rugidos majestosos ecoaram de dentro. O som obrigou não apenas os desviantes, mas também os humanos a levantarem a cabeça, apesar de não conseguirem ver nada claramente devido à tempestade de areia. Eles instintivamente reconheceram que os rugidos eram de seres terrivelmente poderosos. E diante dos olhares estupefatos da multidão, 2 dragões de osso voaram para fora da fortaleza. Não havia como negar que o golpe sagrado de Tark Stronghold era uma arma mágica defensiva de fortaleza extremamente poderosa, mas tinha um grande problema: era incapaz de lidar com inimigos próximos. Conteúdo patrocinado. Enquanto o intenso feixe de luz realmente causou estragos nos desviantes, aqueles que estiveram mais próximos da fortaleza Tark não foram afetados, embora não houvesse nada que pudessem fazer para impedir a ativação do Holy Strike também. Mas no momento em que a entrada principal de Tark Stronghold se abriu, os milhares de pervertidos nas proximidades rugiram em uníssono e avançaram em direção a ela. Não foi por acaso que esses desviantes estavam estacionados aqui. Eles eram elites mobilizadas para cercar e derrubar Roel quando ele finalmente reaparecesse. A força deles não deveria ser subestimada. No entanto, quando eles estavam prestes a sitiar Tark Stronghold, 2 dragões de ossos de repente saíram da entrada como carruagens imparáveis e enviaram tudo em seu caminho voando. Pá! O impacto esmagou a carne dos desviantes e quebrou seus ossos, espalhando seus restos mortais. No entanto, essas vítimas não fizeram nada para diminuir o ímpeto dos dragões de ossos. Eles continuaram avançando em frente, causando estragos ainda mais na formação dos desviantes. De pé sobre os dragões de osso estavam 2 figuras, Roel e Wilhelmina. Era quase como se os dois tivessem se tornado cavaleiros dragões. Esses 2 dragões de osso eram o presente que a rainha das bruxas havia mencionado anteriormente, e Roel ficou extremamente grato a ela por eles. Isso forneceu a Tark Stronghold a proeza ofensiva de que eles precisavam desesperadamente agora. Roel sentiu-se incrivelmente grato a Artasia por este presente. Não foi difícil para Roel romper a linha de defesa dos inimigos. Sua proeza ofensiva foi tecnicamente maximizada graças a Grandar. No entanto, seria difícil para ele levar toda a batalha sozinho, embora as coisas fossem diferentes com a ajuda dos dragões de ossos. Os dragões já eram inimigos difíceis de lidar, e os dragões de osso ostentavam alta resistência física e mágica, tornando-os excepcionalmente difíceis de lidar. Além disso, eles eram altamente compatíveis com Roel e Wilhelmina em termos de características. Roel foi capaz de converter os 2 dragões de osso em seus soldados leais com a ajuda de Grandar e Edavia, enquanto Wilhelmina, que possuía a linhagem do dragão, poderia comandá-los com grande eficácia. O dragão de osso de Wilhelmina acumulou os incontáveis feitiços voando em sua direção enquanto liberava uma chama de dragão azul sobre os desviantes, visando especificamente seus sacerdotes. Roel deu um suspiro de alívio ao ver como ela estava lidando bem. Conteúdo patrocinado. Com a participação deles, a guerra aumentou ainda mais. Vuu!
Enquanto Roel e Wilhelmina chamavam a atenção dos inimigos, as trompas de guerra ecoaram e mais de 10.000 cavaleiros saíram da fortaleza Tark sob a liderança de Kane e atacaram os desviantes ao redor. Um enorme fluxo de soldados marchava constantemente atrás deles. A aparição de Tark Stronghold pegou os inimigos desprevenidos. O ataque repentino dos dragões de osso e dos soldados de Tark Stronghold interrompeu severamente o cerco formado pelos desviantes para prender Roel. Ao mesmo tempo, os soldados do Exército Unido viram o reaparecimento de Tark Stronghold e seus soldados como milagres de Cia. Isso levantou muito o moral deles. Nora, Charlotte, Lilian e as outras ficaram aliviadas ao ver Roel também, e isso encheu seus corações de esperança. Este efeito de dupla camada trouxe um tremendo impulso para o Exército Unido. Parecia que a balança da vitória havia caído completamente para o lado da humanidade. Avançar. Vamos convergir juntos e fazer uma descoberta. A excitação podia ser vista nos rostos dos soldados humanos enquanto eles rugiam seus gritos de guerra. Os desviantes mal estavam se mantendo firmes graças ao aprimoramento do lustre do exército. Até o príncipe Kane, que havia sido cauteloso durante todo esse tempo, começou a ficar otimista. Apenas a dupla montada nos dragões de osso tinha expressões cada vez mais sombrias. Conteúdo patrocinado. Capítulo 601.2 Domínio Divino 2 Conteúdo patrocinado. Tanto Roel quanto Wilhelmina se sentiam nervosos, como se uma armadilha os esperasse. Os aplausos que ouviram de seus aliados não pareciam garantia de vitória, mas apenas a calmaria antes da tempestade. Este era um sentimento que apenas os dois que lutaram com o Deviant Sovereign sentiram. Sua intuição lhes dizia que as coisas não poderiam ser tão fáceis. Os dois trocaram olhares antes de colocarem seus guardas. Como se para verificar suas suposições, uma partícula de luz negra se expandiu do centro da formação dos desviantes antes de surgir abruptamente no ar. Banjol foi o soberano homem-besta mais forte de todos os tempos. Você pode dizer que ele é a razão pela qual os homens-besta estavam abaixo apenas dos anjos, dragões e outras raças extremamente poderosas na facção do Salvador. Acho difícil de acreditar como um indivíduo pode preencher a lacuna entre os homens-besta e as outras raças poderosas. Grandar, como a força dele se compara à sua. Nunca lutamos antes, pois nossas corridas estão em boas condições, mas já o vi competindo com as outras corridas. Ele é capaz de liberar seu próprio domínio divino. Ele tem um domínio divino? Um exército extremamente poderoso, o Salvador o chamou de exército de um homem só. Tem condições de ativação extremamente rígidas que são quase impossíveis na era atual, mas você ainda deve ter cuidado se notar algo errado. Conteúdo patrocinado. Quando o pilar de luz negra disparou para o céu, Roel de repente pensou na conversa que teve com Grandar e seus olhos se estreitaram nitidamente. O domínio divino era um feitiço único usado pelos deuses antigos, mas seus meios já haviam desaparecido da história há muito tempo. Sua destreza diferia de Deus para Deus, poderia ser de natureza auxiliar para alguns deuses, mas também poderia ser um golpe mortal para outros. Deveria ser impossível liberar o domínio divino de alguém no mundo atual. O ambiente do continente Si era muito diferente de dezenas de milhares de anos atrás. Deveria ter sido impossível cumprir as condições exigidas para a ativação de um domínio divino. Essa também era a razão pela qual Grandar não insistia muito no assunto. No entanto, uma anomalia aconteceu. O pilar de luz negra começou a se expandir em meio a uma intensa pulsação de mana. A mana negra envolvia o céu, fazendo o sol parecer mais brilhante em contraste. Ao mesmo tempo, a terra começou a tremer. Cavalos de guerra gritavam de medo, enquanto os soldados de ambos os lados levantavam suas cabeças para olhar para o fenômeno nunca antes visto com olhares de medo absoluto. Sentindo o perigo como nunca antes, Roel rapidamente percebeu: não posso deixá-lo ativar seu domínio divino. Sem qualquer hesitação, ele vestiu seu corpo com mana carmesim e rugiu: Mina, interrompa seu feitiço. Conteúdo patrocinado. Entendido. Uma onda explosiva de mana explodiu de Roel. Uma névoa espessa formou e escondeu sua figura, enquanto um esqueleto enorme rapidamente se manifestou ao seu redor. Por outro lado, Wilhelmina agarrou com força o cabo de sua espada. Ela olhou para Roel enquanto canalizava seu desejo de proteger e a afeição ardente em sua lâmina. Assim que ela fez seu movimento, as dezenas de milhares de espadas no campo de batalha ressoaram com ela como súditos cumprimentando seu soberano.
Os soldados em guerra exclamaram de espanto enquanto voltavam seus olhos para ela. Origem nível 1. O novo soberano de raça. Curry e os outros, que estavam na frente do exército unido, foram surpreendidos pela mana de Guilhermina, mas esta não lhes deu atenção. Ela sacou a espada da bainha e executou um golpe poderoso, liberando um arco de espada incomparavelmente poderoso que cortou o ar para atingir o pilar de luz negra. Foi como se o mundo se dividisse em dois neste instante. No entanto, uma figura repentinamente voou na frente do pilar de luz negra para protegê-lo do golpe de Wilhelmina. Foi o desviante de duas cabeças que recebeu a bênção de Banjol antes. O corte cortou-o na cintura, fazendo com que o sangue jorrasse de seu corpo. No entanto, uma de suas cabeças cantou um feitiço que envolveu seu corpo com luz curativa, permitindo que ele se recuperasse rapidamente de seu ferimento grave. Conteúdo patrocinado. Guilhermina franziu o senho. Ela levou um momento para examinar a situação antes de se apressar abruptamente para confrontar o desviante mutante de duas cabeças. Ela tomou essa decisão porque percebeu que Roel estava atacando Devian Sovereign com um esqueleto gigante totalmente manifestado ao seu redor. Tanto Roel quanto Grandar concordaram que tinham que impedir Banjol de ativar seu domínio divino a todo custo, e foi por isso que eles não hesitaram em nada. As elites que cercam o Devian Sovereign perceberam sua aproximação e imediatamente lançaram um contra-ataque. Mais de 50 transcendentes de nível 2 da origem correram para Roel de todas as direções. Ao mesmo tempo, os sacerdotes desviantes empilharam camadas de feitiços defensivos em Banjol. Mesmo assim, a expressão de Roel permaneceu firme. Ele canalizou sua mana nas pedras da coroa e primeiro liberou uma inundação de aura de gelo, encerrando os inimigos bem na frente dele em gelo eterno. Em seguida, houve uma onda de lava em erupção que disparou pelo ar como um dragão de fogo em meio a uma camada de cinzas cinzentas, rasgando os feitiços defensivos que os sacerdotes desviantes lançaram em torno de Banjol. Era quase impossível se defender contra as pedras da coroa. Os poderes de Roel causaram estragos nos desviantes, abrindo caminho para que ele avançasse ainda mais. Ao mesmo tempo, o corpo de Grandar começou a emanar um brilho vermelho sangue. Logo antes do pilar de luz negra, Roel ficou cara a cara com o Devian Sovereign mais uma vez, mas desta vez, Banjol não tinha guardas ao seu redor. Banjol levantou a mão em direção a Roel como se pretendesse saquear o coração do último, como havia feito anteriormente, mas antes que pudesse mirar, uma nuvem de cinzas repentinamente soprou e bloqueou sua linha de visão. Seu feitiço requer uma linha de visão direta, certo? Roel falou com confiança em meio às cinzas. Conteúdo patrocinado. O rosto de Banjol escureceu. Antes que ele pudesse lançar um feitiço para dissipar as cinzas, um enorme esqueleto gigante carregou com um rugido e arremessou um punho estalando com um raio carmesim no Devian Sovereign. Grandar não ousou esconder nada contra o mago homem-fera mais forte da história, especialmente porque o último costumava ser seu amigo íntimo. Diante do ataque apocalíptico, os olhos de Banjol se arregalaram lentamente quando ele percebeu. Entendo, mas é inútil, uma voz rouca reverberou na cabeça de Roel. O punho de Grandar atravessou o corpo do Devian Sovereign, destruindo-o completamente. No entanto, uma inundação de lodo negro fluiu de seu corpo destruído e se fundiu no pilar de luz negra, fazendo-o brilhar com maior fervor. Estrondo. Uma explosão devastadora estourou, induzindo tremores que duraram muito tempo. Uma intensa luz branca assaltou os arredores, cegando todos na área. Quando Roel finalmente abriu os olhos mais uma vez, Banjol e o pilar de luz negra não estavam mais à vista. Em vez disso, ele encontrou outra fonte de luz no céu, acompanhada por uma pressão esmagadora. Aquilo é. Roel suportou a tremenda pressão e lentamente levantou a cabeça, apenas para se assustar com a visão de um caótico ovo envolto em uma luz sinistra flutuando no céu. Conteúdo patrocinado. Capítulo 602.1 Você é digno? Conteúdo patrocinado. Os deuses se tornaram nada mais do que um conceito para a maioria no atual continente Cia, mas Roel, tendo experimentado a Era Antiga através do estado de testemunha, sabia exatamente que tipo de existência os deuses eram. Deixando de lado a segunda geração e as subsequentes de deuses pequenos que diluíram o peso do termo, os deuses eram seres que possuíam poder absoluto no continente Cia. Eles podem ser soberanos raciais ou transcendentes que descobriram a raiz de um domínio. Não eram existências que os mortais pudessem desprezar.
Hoje, sem a bênção do Estado testemunha, ou a ajuda das 6 calamidades, Roel foi forçado a confrontar os terrores de um Deus com sua própria força como um mero transcendente de nível 2 da origem. Ele olhou para o ovo gigante flutuando no céu, seguido pelo ileso Devian Sovereign parado ao lado dele. A mesa estava virada agora. Ao contrário de antes, era muito difícil para ele apenas olhar para Banjol. Tanta mana estava concentrada no céu que parecia quase sólida. Banjol olhou para os outros como se fosse o governante do mundo. Cada ser, desde o campo de batalha central até o perímetro externo do deserto, sentiu-se intimidado por sua presença divina. Mesmo as bestas demoníacas pouco inteligentes se submeteram instintivamente a ele. Wilhelmina, apesar de ter atingido o nível 1 de origem, também sentiu uma dor penetrante nos olhos ao olhar para a figura flutuando no céu. As coisas foram piores para Roel, que estava suportando a maior parte da pressão. Ele sentiu uma dor excruciante em ambos os olhos e em seu corpo, como se alguém estivesse arrancando camadas de carne dele. No entanto, ele se viu completamente impotente para resistir. Ele não foi apenas dominado aqui, ele foi superado. Conteúdo patrocinado. Então, isso é um deus? Roel cerrou os dentes enquanto olhava para Banjol com seus olhos dourados, recusando-se obstinadamente a abaixar a cabeça. Os sons de espadas se chocando e feitiços explodindo no campo de batalha também pararam. Tanto os humanos quanto os desviantes tiveram seus movimentos restritos. Os transcendentes elevados ainda eram capazes de permanecer de pé canalizando sua mana, mas os mais fracos eram forçados a se ajoelhar em um único joelho. Todo o campo de batalha parou abruptamente, como se um deus tivesse transmitido um edito divino. O Devian Sovereign olhou para esta visão com um rosto plácido. O único em quem ele prestou atenção foi um esqueleto gigante emanando uma luz carmesim. Ao vê-lo, muitas emoções piscaram em seus olhos. Esse é o poder do clã fazedor de reis? Nunca esperei encontrar um rosto familiar nesta época. Uma voz rouca ecoou diretamente na mente de Roel, interrompendo sua linha de pensamento. Roel levantou a cabeça para olhar para Grandar, apenas para ver os olhos deste brilhando com um brilho intenso. Faz muito tempo, Banjol. Eu nunca teria pensado que nos reuniríamos em um campo de batalha, mesmo depois de tanto tempo. De fato. Mas parece que estamos servindo a mestres diferentes agora, disse Banjol enquanto sua visão se movia do gigante esqueleto para Roel. Conteúdo patrocinado. O corpo de Roel rangeu quando a pressão sobre ele se intensificou ainda mais, mas mesmo assim ele permaneceu imperturbável. Em vez disso, seus olhos dourados se estreitaram ainda mais. Pelo menos a presença de Grandar o fez falar, pensou Roel. Seu corpo ainda estava se acostumando com a pressão, então ele percebeu que precisava ganhar tempo. Assim, ele rapidamente reuniu seus pensamentos e perguntou calmamente: Beasman Sovereign, o mestre que você fala é o Salvador? Sim, o Salvador é o Deus que eu sirvo, o Devian Sovereign respondeu. A expressão de Roel tornou-se severa quando ele disse: Entendo. Você é um dos falens que procura trazê-lo de volta. Eu tenho uma pergunta que gostaria de fazer a você. Qual é a sua razão para fazer isso? Perdoe-me. Conheci o Salvador no estado de testemunha. Independentemente de como ele era naquela época, ele foi afligido pela depravação e loucura. Trazê-lo de volta só levaria a mais tragédias. Se sim, por que você ainda escolhe trilhar esse caminho? Roel perguntou severamente. Por mais que essa fosse uma estratégia para ganhar tempo, essa questão também era algo sobre o qual ele se perguntava desde que conheceu Devian Sovereign. O Salvador que Roel conheceu no estado de testemunha ainda não havia caído na depravação. Apesar de serem antagônicos um ao outro, Roel havia colocado tudo em risco para derrubar o Salvador da perspectiva de um governante. Ele tinha uma opinião elevada do Salvador. O Salvador era inteligente, astuto, perspicaz, judicioso e muito respeitado, mas também não considerava inferior a ele recorrer a meios desprezíveis. De forma alguma o Salvador poderia ser considerado um indivíduo bondoso, mas sua personalidade o tornava adequado para ser um governante. Conteúdo patrocinado. Em contraste, a deusa mãe era ingênua. Seu amor altruísta apenas gerou indecisão, impedindo-a de tomar as melhores decisões para melhorar o mundo. Ela nunca se interessou por autoridade e estava satisfeita em manter o status quo, apesar de seus problemas subjacentes. Mas agora que o Salvador desceu à depravação, não deveria haver mais razão para seus súditos segui-lo.
Os adoradores do Salvador procuraram trazê-lo de volta porque desejavam um poder que não poderia ser obtido por meios normais, mas isso não significava nada para Banjol. Como um soberano da raça que ascendeu à divindade, Banjol já havia alcançado a maior altura que qualquer ser poderia alcançar, apenas um passo abaixo da própria Sia. Nem mesmo Salvador poderia levar Banjol a uma altura maior. Além disso, Banjol deveria nutrir alguma hostilidade contra o Salvador por ter levado seu povo à depravação. Roel estava pensando nisso há muito tempo, e era por isso que ele estava levantando a questão agora. A expressão de Banjol ficou séria ao saber que Roel havia conhecido o Salvador no estado de testemunha, o que pode ter sido o motivo de ele não ter optado por ignorar a pergunta. Não estamos atrás do reavivamento do Salvador, mas de seu verdadeiro ressurgimento. Seu verdadeiro ressurgimento? Sim, o Salvador caiu em depravação sob a influência da Lua Negra, mas muito antes da batalha final, o Salvador já havia profetizado sua própria destruição e renascimento. Roel arregalou os olhos em choque. Grandar também levantou a cabeça. Conteúdo patrocinado. Sim, tudo o que aconteceu até agora, incluindo o despertar dos antigos nesta era, está dentro do cálculo do Salvador. A chave para esmagar os restos da deusa mãe e trazer este mundo de volta ao seu caminho certo começa em mim e neste ovo do deus besta. Banjol disse com um sorriso enquanto se virava para o enorme ovo flutuando ao lado dele. Ovo do deus bestial? Grandar exclamou enquanto olhava para o ovo em agitação. Banjol acenou com a cabeça e respondeu, sim, esta é a arma que criamos para conter as calamidades na Era Antiga, e esta terra é sua incubadora. Incubadora? Isso não significa que... Sim, esta terra está sob meu domínio divino desde dezenas de milhares de anos atrás. Grandar tremeu em descrença. Como isso é possível? Roel murmurou com os olhos arregalados. Os dois finalmente entenderam por que não conseguiram impedir Banjol de ativar seu domínio divino anteriormente, ou porque ele foi capaz de ativá-lo em primeiro lugar. Se o que Banjol disse fosse verdade, isso só significaria que Tark Prairi estivera sob a jurisdição de seu domínio divino durante todo esse tempo, apenas que a área era muito ampla para que alguém pudesse senti-la. O que ele havia feito antes não era ativar seu domínio divino, mas apenas contrair sua área de efeito. Desnecessário dizer que um domínio divino que esteve ativo durante todo esse tempo não precisava ser ativado uma segunda vez, então era impossível interromper sua ativação em primeiro lugar. E Banjol foi capaz de realizar essa façanha, Roel deduziu, por causa do ovo do deus besta. Conteúdo patrocinado. Capítulo 602.2 Você é digno? 2. Conteúdo patrocinado. Roel nunca tinha ouvido falar sobre o deus ovo da besta antes, mas não foi muito difícil para ele fazer uma dedução com base nas pistas contextuais. De acordo com a inteligência de Grandar, o domínio divino de Banjol concedeu a ele o poder de recriação, que poderia ser mais especificamente interpretado como uma ordem superior de modificação, a razão pela qual ele era considerado igual a Grandar e apelidado de exército de um homem, pelo Salvador era sua capacidade de roubar o coração de seus inimigos e aumentar a força de seus próprios soldados. Foi assim que Banjol concedeu força ao desviante de duas cabeças, elevando-o às fileiras dos soberanos da raça. Ele provavelmente homenageou os corações de Roel e Wilhelmina para conseguir isso. Com tributos suficientes, Banjol poderia criar um exército de transcendentes de nível 1 de origem em um curto período de tempo. É certo que os soldados que ele modificou tendiam a ter uma expectativa de vida curta, mas sua força era aterrorizante. No entanto, o que reforçou sua reputação como igual a Grandar foi sua capacidade de se fortalecer por meio de seu domínio divino. A capacidade de recriação era inconcebível mesmo na Era Antiga, durante uma época em que os deuses vagavam pelo mundo. Provavelmente foi a habilidade que mais se aproximou do poder de criação de Sia. Banjol poderia alterar livremente seu físico, até mesmo se transformando em um gigante homem-fera empunhando uma força calamitosa se assim o desejasse. Diante Sovereign Grandar e Beasman Sovereign Banjol eram o poder de batalha de primeira linha da facção do Salvador naquela época. Essa também foi a razão pela qual os dois se conectaram profundamente. Houve muitos rumores por trás do desaparecimento de Banjol nos últimos estágios da guerra, mas nenhum deles soou muito convincente, Grandar murmurou melancolicamente. Este foi um dos maiores mistérios da Era Antiga, mas a verdade finalmente foi revelada.
Banjol havia desaparecido do mundo para cumprir a missão do Salvador, incubar o ovo do Deus besta. A razão pela qual ele teve que fazer isso também foi explicitamente declarada pelo próprio Banjol. Em essência, o ovo do Deus besta pretendia lidar com as 6 calamidades da deusa-mãe, com o objetivo final de matar a deusa-mãe. Conteúdo patrocinado. As 6 calamidades eram grandes poderes que Sia havia reservado para o Kingmaker em sua sucessão. Após a morte de Sia, eles caíram sob o controle da deusa-mãe e se tornaram seus ases mais fortes. Foi também com o poder das 6 calamidades que Roel conseguiu dominar o campo de batalha no estado das testemunhas e destruir o corpo físico do Salvador. A facção do Salvador estava completamente indefesa contra o poder das 6 calamidades naquela época, mas parece que o Salvador havia preparado uma mão para o futuro. Roel não tinha ideia do que o Salvador havia profetizado, mas este último claramente depositou suas esperanças na era atual. Isso explicaria por que Banjol não caiu na depravação. O Salvador ordenou que Banjol fosse para o subsolo com o Deus Ovo da Besta, ativasse seu domínio divino e entrasse em hibernação antes de descer à loucura. O despertar de Banjol foi inevitável desde o início. Ele foi uma peça necessária no renascimento do Salvador. E com a deusa-mãe e o Salvador ainda adormecidos, Banjol e seus desviantes eram atualmente a força mais forte do mundo. Ele estabeleceria as bases para o Salvador alcançar a vitória completa sobre a deusa-mãe assim que esta retornasse. Eu sabia que as coisas não poderiam ter sido tão simples. Como os seres do nível do Salvador e da deusa-mãe poderiam estar alheios a um futuro apocalipse que a aliança tripartida foi capaz de profetizar? Roel percebeu que uma batalha contra Banjol e os desviantes era inevitável, mesmo que fosse possível para eles se comunicarem. O Salvador nasceu dos poderes que Sia cortou com a intenção de conferi-los ao Kingmaker, só que ela não esperava que seus próprios poderes ganhassem consciência e a mordessem. Dessa perspectiva, a própria existência do Salvador era antitética ao Fazedor de Reis. Não havia como eles coexistirem, especialmente quando Roel ganhou controle sobre as 6 calamidades. Naturalmente, o Salvador viu o clã Fazedor de Reis como uma ameaça que precisava ser eliminada. A humanidade também não estava em condições de se submeter ao Salvador. Ao contrário dos anjos e dos dragões, eles não eram raças lendárias. No mundo ideal do Salvador, eles estariam abaixo dos desviantes na hierarquia. Isso era inaceitável para a humanidade, tanto em termos de sua dignidade quanto de suas condições de vida. Conteúdo patrocinado. Eu entendo agora, Roel murmurou enquanto olhava para o Deus sublime no céu com um sorriso desdenhoso. Deixe-me ver se entendi direito, Banjol. Você já sabia que o Salvador cairia em depravação e loucura quando você recebeu suas ordens dezenas de milhares de anos atrás? Sim, meu senhor já me informou da conclusão, respondeu Banjol calmamente, confuso sobre o que Roel queria dizer. Roel caiu na gargalhada. Também achei. Caso contrário, você não teria hibernado aqui junto com este ovo. Permita-me fazer uma última pergunta, Banjol. Você deixou seu povo de lado pelo Salvador, apesar de saber a situação que se abateria sobre eles? Os olhos de Banjol se contorceram de raiva, mas Roel continuou encarando-o com brilhantes olhos dourados brilhando de raiva. Houve uma paralisação momentânea entre eles enquanto a areia farfalhava nos arredores. Eu sou o soberano homem-besta, mas acima disso, eu sou um dos sumos sacerdotes do meu senhor. É meu dever cumprir suas ordens. O destino dos Beasmen já foi decidido e não pode ser mudado. Está tudo de acordo com a vontade do meu senhor. Não pode ser mudado? Você tem certeza disso? Roel perguntou com um sorriso zombeteiro. Sia pediu apenas uma coisa de suas criações, e isso foi viver bem. Não importa o quão estreita fosse a parceria entre o Salvador e os Homens-Fera, no final das contas era apenas um contrato de lealdade. Você poderia facilmente destruí-lo, desde que reunisse seu povo para revidar. Como é tolo pensar em se opor ao meu soberano. Isso nada mais é do que um ato de suicídio. Um ato de suicídio? Não, você está errado. Os Beasmen carregam peso suficiente para não ter que se preocupar com a extinção. O que o preocupa é sua própria ruína, disse Roel, impassível. Conteúdo patrocinado. A tez do Deviant Sovereign ficou ainda mais horrível. Um soberano de raça é obrigado a proteger seu povo. Esta é a responsabilidade que lhes foi confiada. É o mesmo conjunto de circunstâncias, mas outro soberano, apesar de saber que pode ser inútil, deu um passo à frente e protegeu seu povo e o mundo até o fim.
Ele reduziu ao pó o Deus que você adorava e o selou no abismo. Acho que você não sabe de quem estou falando, certo? Deixe-me esclarecer. É Grandar, disse Roel. O Deviant Sovereign virou-se para um imponente esqueleto gigante com os olhos arregalados. Grandar olhou para Banjol em silêncio. Tenho que admitir que fiquei intimidado quando soube que você era considerado igual a Grandar na Era Antiga, mas pelo que parece agora, você não passa de um covarde que vendeu seu clã para seu próprio bem. É uma pena que Grandar tenha sido comparado a gente como você. Roel olhou para o Deus sublime no céu com olhos desdenhosos enquanto pronunciava palavra por palavra. Beasman Sovereign Banjol? Que indigno! O rosto do Deviant Sovereign ficou lívido. A raiva ardeu em seu coração como nunca antes, induzindo estrondos ensurdecedores no céu. Os desviantes no deserto foram polidos mais uma vez sob os rugidos e lentamente recuperaram sua capacidade de se mover. As gigantescas bestas demoníacas no céu soltaram gritos sinistros antes de cuspir lama negra por todo o campo de batalha. A lama espalhada lentamente se combinou para formar soldados desviantes deformados. Os soldados humanos exclamaram em estado de choque, horrorizados com o aparecimento dos soldados de lodo e os soldados desviantes recuperando sua mobilidade. Eles não podiam nem se defender porque haviam perdido a capacidade de se mover. Conteúdo patrocinado. Você tem uma boca afiada, mas isso não muda nada. Você disse que eu sou o pecador do meu povo, mas e você? Seu povo entrou em meu domínio divino por sua causa e morrerá aqui por causa disso. Sua morte será um grande golpe para a humanidade, aproximando-os da extinção. Os extintos aqui são você e seu povo, Banjol. Os olhos dourados de Roel se iluminaram. Relâmpago carmesim se reuniu em torno de seu corpo e com um uivo, surgiu instantaneamente para fora. Gritos de guerra ecoaram quando o relâmpago carmesim sacudiu o céu, desafiando a autoridade absoluta do domínio divino. Estrondo. Seguiu-se uma forte explosão. O raio carmesim se espalhou pelo campo de batalha como manchas de luz e chamas, imbuindo os soldados humanos com um brilho vermelho. Com rugidos furiosos, eles romperam as restrições impostas aos seus movimentos. Isso é. O Deviant Sovereign ficou surpreso ao ver os humanos quebrando a opressão de seu domínio divino para recuperar sua mobilidade. Você não é o único com um buff do exército, Deviant Sovereign. Roel zombou do centro do brilho carmesim. Ele ergueu a cabeça para olhar para o gigante esqueleto silencioso acima dele enquanto o canto de seus lábios subia. É a sua vez, Grandar. Milímetros. Conteúdo patrocinado.